Às vezes, as coisas mais quebradas carregam as verdades mais profundas. Às vezes, um único ato de compaixão pode desvendar segredos que uma cidade inteira tentou enterrar. Eles a chamavam de Viúva da Cordilheira, e em High Hollow, Dani Bristol era conhecida por ser reservada. Então, quando ela deu um lance pelo Crow no leilão de gado do outono, um cavalo preto aleijado que ninguém queria, as pessoas riram alto. Mas Nia levou no cavalo para casa, para sua cabana, mesmo assim. O que ela descobriu em sua pele marcada não eram apenas cicatrizes antigas. Era uma marca militar ligada ao serviço militar de seu falecido marido e a mistérios sobre os quais ele nunca falou. O que um cavalo moribundo poderia revelar sobre um homem que levou seus segredos para o túmulo? Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está nos ouvindo. E se esta história te emocionar, certifique-se de se inscrever, porque amanhã tenho algo muito especial reservado para você. A cabana em High Hollow Ridge estava de pé há 80 anos antes de Dani Bristol pisar nela, e provavelmente continuaria de pé por mais 80 depois que ela se fosse. Era assim que ela pensava sobre a maioria das coisas atualmente, em termos do que veio antes e do que viria depois, com sua própria vida sendo apenas um pequeno intervalo entre os dois. A estrutura ficava a 2.200 metros de altitude, onde os pinheiros ponderosa davam lugar a arbustos e o vento era forte o suficiente para lembrar as pessoas que elas eram mortais. Lyle a trouxe para cá há 33 anos, uma semana depois de se casarem no cartório da cidade. Ela tinha 22 anos na época, ele tinha 28, e nenhum dos dois dava muita importância a cerimônias ou formalidades. A cabana era simples, 2 cômodos, uma lareira de pedra que funcionava bem e janelas voltadas para o leste para captar a luz da manhã. Lyle acrescentou um galpão para ferramentas e, mais tarde, um pequeno estábulo para a mula que eles tinham na época. A mula morrera há 6 anos, mais ou menos na mesma época que Lyle. Embora a morte da mula tivesse sido mais silenciosa e, de alguma forma, mais fácil de aceitar. Os animais morriam quando chegava a hora deles. As pessoas deveriam fazer o mesmo, mas a morte de Lyle nunca se encaixou bem na mente de Didi. Não importava quantas vezes o xerife Kenner tivesse lhe mostrado o relatório do acidente. Ela tinha 55 anos agora, embora as pessoas em High Hollow provavelmente achassem que ela parecia mais velha. O sol e o vento transformaram sua pele em algo mais parecido com couro do que com qualquer coisa macia, e suas mãos eram as mãos de alguém que passou décadas lidando com cordas, madeira e pedras. Seu cabelo, ainda espesso, estava quase todo grisalho, e ela o mantinha em uma única trança nas costas. Ela media 1,70 metros com suas botas, magra e forte, do tipo que vem do trabalho e não da intenção. A vaidade nunca fez parte de sua constituição. High Hollow era uma cidade de cerca de 400 almas, embora esse número estivesse diminuindo constantemente há 20 anos. Ficava em um vale entre 2 cadeias de montanhas no extremo norte de Montana, onde os invernos eram rigorosos e longos. A cidade havia sido construída com base na mineração de prata na década de 1880, mas as minas se esgotaram na década de 1940, e o que restou foi um conjunto de prédios desgastados pelo tempo, uma rua principal com 3 quarteirões de extensão e pessoas que permaneceram, porque partir parecia mais trabalhoso do que valia a pena. Virgil Tate administrava a loja de ração na rua principal e conhecia Dani desde que ela e Lyle chegaram. Ele tinha 70 anos, era viúvo e tinha as mãos ligeiramente trêmulas devido aos anos manuseando sacos pesados e as manhãs frias. Sua loja cheirava a grãos e couro, e ao café que ele mantinha fervendo em uma cafeteira sobre uma chapa quente perto da caixa registradora. Dani ia lá uma vez por mês para comprar suprimentos, e Virgil nunca a pressionava para conversar se ela não quisesse. Opal Puit era dona do café 2 portas abaixo, uma mulher na casa dos 60 anos com cabelos tingidos de vermelho e uma voz forte. Ela nunca se casou, nunca saiu de High Hollow e parecia saber da vida de todos sem ser maliciosa. Seu café servia café da manhã e almoço, e o café era forte o suficiente para descascar tinta. Os moradores locais se reuniam lá quase todas as manhãs, e Opal comandava tudo atrás do balcão, reabastecendo xícaras e oferecendo opiniões que ninguém havia pedido, mas que a maioria das pessoas apreciava mesmo assim. O xerife Boyd Kenner ocupava o cargo há 18 anos. Ele tinha 52 anos, era divorciado e morava em uma pequena casa atrás do prédio municipal, que também abrigava a prisão de 3 celas da cidade. Ele era um homem decente, justo e paciente, embora Dani sempre tivesse sentido que ele se sentia limitado pelas restrições da aplicação da lei em uma cidade pequena.
Ele queria fazer mais com a investigação da morte de Lyle. Ela podia ver isso. Mas, sem evidências de crime, não havia para onde seus instintos o levassem. Os dias de Dina seguiam um padrão que raramente variava. Ela acordava antes do amanhecer, acendia a lareira e fazia café na mesma cafeteira azul esmaltada que Lyle usava. Ela criava galinhas em um galinheiro atrás da cabana, 6 galinhas que lhe davam ovos e ocasionalmente acabavam na panela quando paravam de botar ovos. Ela tinha uma horta que produzia bem na curta estação de cultivo e todo outono fazia conservas que a sustentavam durante o inverno. 2 vezes por mês, ela dirigia os 22 quilômetros até High Hollow para comprar suprimentos e 1 vez por mês fazia uma viagem mais longa até a sede do condado para comprar tudo o que a loja de Virgil não tinha. À noite, ela lia, principalmente livros que pegava emprestados da pequena biblioteca da cidade ou encomendava pelo correio. Ela gostava de história e biografia, histórias sobre pessoas reais que passaram por tempos difíceis e encontraram maneiras de resistir. Ela não gostava muito de ficção. Problemas inventados pareciam desnecessários quando o mundo já oferecia tantos problemas reais. Seu relacionamento com Lyle era tranquilo e estável, o tipo de casamento baseado na compatibilidade e não na paixão. Ambos valorizavam a solidão e entendiam que o amor não precisava ser demonstrado constantemente. Ele era um bom homem, gentil com os animais e confiável no trabalho. Durante anos, ele guiou caçadores no outono e fez trabalhos de carpintaria e outros trabalhos ocasionais durante o resto do ano. Ele conhecia as montanhas melhor do que ninguém, sabia prever o tempo pelo céu e encontrar o caminho em terrenos que confundiriam a maioria dos homens. Mas ele carregava algo pesado dentro de si, algo que remontava a antes de Dni o conhecer. Ele serviu na Coreia. Ela sabia disso, mas ele nunca falava sobre o assunto. Ela tinha visto a pequena lata de tabaco onde ele guardava sua medalha Purple Heart, embora ele nunca a exibisse ou mencionasse como a havia conquistado. Às vezes, à noite, ele acordava respirando com dificuldade e ela colocava a mão em seu ombro até que ele se acalmasse. Ela nunca perguntou com o que ele sonhava. Achava que um homem tinha o direito de manter algumas coisas em segredo, mesmo de sua esposa. No último ano de sua vida, porém, algo mudou. Ele ficou inquieto, distraído. Começou a fazer viagens sem dar muitas explicações, saindo por 1 ou 2 dias, voltando cansado e dizendo que tinha ido verificar armadilhas ou explorar novos territórios de caça. Mas Nea tinha visto a quilometragem do caminhão e sabia que ele tinha ido mais longe do que qualquer armadilha exigia. Uma vez, ela o encontrou queimando cartas na lareira, jogando-as nas chamas uma a uma. Quando ela perguntou o que eram, ele disse, assuntos antigos. E foi tudo. Então chegou a manhã em que o xerife Kenner dirigiu até a cabana com o chapéu nas mãos. Eles encontraram Lyle no fundo de uma ravina do outro lado da montanha Barlow, em terras demarcadas que pertenciam à empresa de mineração extinta. Ele já estava morto há várias horas quando uma equipe de pesquisa o encontrou. O rifle que ele carregava não havia sido disparado. O xerife considerou o caso acidental, dizendo que Lyle deve ter escorregado na rocha solta que margeava a ravina. Mas Lyle caminhava por aquela região há 30 anos. Ele não escorregava. Dene pediu para ver onde isso aconteceu e Kenna a levou até lá. Ela ficou no topo da ravina, olhando para o carvalho onde o encontraram e pensou em todas as vezes que Lyle havia passado por terrenos piores sem nenhum incidente. Ela percebeu que a caminhonete dele estava estacionada em um local estranho, longe dos pontos de acesso habituais para a caça. Ela perguntou a Kenna por que Lyle estaria ali, em terras privadas, e o xerife deu de ombros e disse que talvez ele estivesse rastreando um alce, mas era abril quando ele morreu, não era época de caça, e Lyle não caçava ilegalmente. Ela o enterrou no cemitério alto e cavado, um pequeno terreno na encosta de uma colina, onde o vento soprava na grama, e era possível ver 3 cadeias de montanhas, se você girasse lentamente em círculo. Ela colocou o nome e as datas dele em uma lápide simples de granito e foi embora sentindo que as perguntas mais importantes sobre a vida dele haviam sido enterradas com ele. 5 anos se passaram desde então. 5 anos cuidando da cabana, cuidando das galinhas, caminhando pelas mesmas trilhas que Lyle havia percorrido. Ela pensou em ir embora algumas vezes, talvez se mudar para o vale, onde os invernos eram mais amenos, mas não conseguiu se convencer a fazer isso. Este lugar guardava suas memórias, e as memórias eram tudo o que ela tinha que parecia sólido. As pessoas da cidade eram gentis, mas distantes. Ela nunca foi de socializar, e a viúva só aprofundou sua reserva natural.
Ela era aquela viúva da serra nos parlamentos locais. Não era maldosa, apenas descritiva. A mulher que morava sozinha na serra e só vinha à cidade quando necessário. Ela era confiável em uma crise, habilidosa com as mãos e geralmente deixada em paz, o que parecia agradar a todos. Ela ainda tinha as coisas de Lee. As roupas dele estavam penduradas no armário, as botas dele estavam ao lado da porta e o velho baú do exército dele permanecia no sótão, onde ele o havia guardado anos atrás. Ela nunca o abriu. Não parecia certo, de alguma forma, mexer nos pertences pessoais dele. O que quer que ele guardasse ali era da conta dele, e ela respeitava esse limite em vida. Não parecia apropriado ultrapassá-lo na morte, mas às vezes, especialmente nas longas noites de inverno, quando o vento uivava e a cabana rangia, ela se perguntava o que havia naquele baú, quais segredos Lyle carregava que o levavam a queimar cartas, fazer viagens inexplicáveis e acabar morto do lado errado de uma ravina. Ela se perguntou se de alguma forma havia falhado com ele por não fazer perguntas mais difíceis, por dar a ele a privacidade que achava que ele queria, em vez da parceria de que ele talvez precisasse. O outono, quando tudo mudou, começou como qualquer outro. As árvores de álamo ficaram douradas no final de setembro. A primeira geada forte chegou no início de outubro, e Dene começou o trabalho de preparar a cabana para o inverno. Ela empilhou lenha, verificou se havia telhas soltas no telhado e se certificou de que as venezianas estavam em boas condições. Colheu o que restava da horta e preparou potes de tomates e feijões. Ela tinha 55 anos e estava se acostumando com a ideia de que sua vida continuaria assim, solitária, suficiente e pequena, até o dia em que seguisse Lyle para aquele cemitério na encosta. Ela não tinha ideia de que um cavalo moribundo mudaria tudo. O leilão anual de gado era uma tradição de novembro em High Hollow, realizado no fim de semana, antes do Dia de Ação de Graças no recinto de feiras do condado. Era parte comércio, parte evento social, uma oportunidade para os fazendeiros venderem animais antes que a ração de inverno ficasse cara e para os moradores locais se reunirem e colocarem a conversa em dia antes que a neve isolasse a todos. Dene normalmente não comparecia. Ela não precisava de gado e tinha pouca paciência para multidões. Mas, neste ano, Opelpuit mencionou que o leilão poderia ser o último. A participação estava diminuindo e a Associação do Recinto de Feiras estava considerando cancelar eventos futuros. Algo nisso incomodava Dene. Mais um pedaço da história do vale desaparecendo. Então, ela decidiu ir. A manhã estava fria e clara, o tipo de dia de novembro em que a respiração fica visível e o sol é agradável no rosto. Dene dirigiu sua velha caminhonete montanha abaixo, com o aquecedor barulhento e quase sem funcionar, e chegou ao recinto da feira por volta das 9 horas. O estacionamento estava talvez um quarto cheio, o que parecia confirmar o que Opel havia dito sobre o declínio do interesse. Ela reconheceu a maioria dos veículos, a caminhonete de Virgil, o SUV do xerife, alguns fazendeiros do vale. O galpão do leilão era um prédio com paredes de metal que cheirava a feno, estrume e décadas de presença animal. Prendedores de madeira alinhavam-se de um lado, e um anel de vela ocupava o centro, separado por uma cerca de trilhos desgastada pelo tempo e por inúmeras mãos. Talvez 60 pessoas estivessem reunidas, agrupadas em pequenos grupos, bebendo café de garrafas térmicas e conversando da maneira tranquila que as pessoas do campo fazem quando se sentem confortáveis com o silêncio. Dene encontrou um lugar perto do fundo e acomodou-se para assistir. O leiloeiro, um homem chamado Pritchard, que vinha da sede do condado para estes eventos, começou pontualmente às 9 horas e 30 minutos. Ele tinha o ritmo característico da sua profissão, uma cadência cantada que transformava os números em algo quase musical. Os primeiros lotes eram gado, algumas vacas, alguns novilhos, um touro já passado do auge. Depois vieram cabras, ovelhas, um par de mulas. Ela estava se preparando para sair, achando que já tinha visto o suficiente quando trouxeram o cavalo. O cavalo entrou no ringue mal conseguindo andar. Pelo preto, ou o que antes era preto. Agora estava opaco e manchado, o tipo de pelo que se vê em um animal que não é alimentado ou cuidado adequadamente há muito tempo. Era um cavalo castrado, de tamanho médio, talvez 15 mãos, embora fosse difícil dizer, da maneira como ele ficava encurvado e favorecendo a pata dianteira esquerda. Suas costelas se destacavam contra os flancos e os ossos do quadril se projetavam como marcos, mas foram seus olhos que chamaram a atenção de Dean. Mesmo da última fileira, ela podia vê-los, escuros e líquidos, e cheios de algo que parecia compreensão.
A voz de Pritchard perdeu um pouco de sua qualidade musical. Lote 47, disse ele monotonamente. Gelen preto, idade aproximada desconhecida, manco da pata dianteira esquerda, vendido no estado em que se encontra, apenas para sucata. Alguém oferece 20 dólares americanos. Silêncio no celeiro. Alguém tossiu. Algumas pessoas se mexeram em seus assentos. Este animal será abatido se ninguém o levar, continuou Pritchard. Então, começamos com 10 dólares americanos. Apenas 10 dólares americanos para economizar a taxa de transporte. DNA observou o cavalo. Ele estava muito quieto no ringue, com a cabeça baixa, a perna ruim levantada para não colocar peso sobre ela. Mas suas orelhas estavam para a frente, alertas, acompanhando os sons ao seu redor. Havia inteligência ali, consciência. Ela convivia com animais há tempo suficiente para reconhecer quando um deles desistia, e esse cavalo não tinha desistido. Ele estava claramente sofrendo, mas não tinha desistido. 5 dólares americanos, disse Pritchard, e agora havia resignação em sua voz. Vamos lá, pessoal. 5 dólares americanos. Alguém na primeira fila riu. Não era uma risada cruel, mas daquele jeito que as pessoas riem quando uma situação é desconfortável e o humor parece ser a única resposta. Mas vale atirar nele aqui mesmo, gritou uma voz masculina. Poupar o trabalho a todos. Dani levantou-se. Ela não pensou nisso, não planeou. A sua mão simplesmente levantou-se. O celeiro ficou em silêncio. As cabeças viraram-se. Pritchard olhou para trás. Tenho um pouco? 5 dólares. Dani disse claramente. Mais silêncio. E depois uma onda de conversas. Ela podia sentir as pessoas a olharem para ela. Podia sentir a pergunta a formar-se. Por que razão aquela viúva da montanha iria querer um cavalo moribundo? Tenho 5, disse Pritchard, recuperando o ritmo. Alguém oferece 10? Nenhuma resposta. 5 dólares uma vez, 2 vezes. Ele bateu o martelo. Vendido ao licitante 93. Virgil Tate encontrou-a quando ela se dirigia à caixa. Denis, disse ele, com as mãos velhas a moverem-se daquela forma nervosa que faziam quando ele estava preocupado. O que vai fazer com aquele animal? Levá-lo para casa, disse ela. Ele não vai durar uma semana. Dá para ver que ele está acabado. Talvez, disse Denis. Mas talvez não, são 47 dólares jogados fora, disse Virgil. Ele estava contando os 5 dólares do lance, mais as várias taxas que o leilão acrescentou. E isso se ele chegar vivo em casa. Você tem um reboque? Posso pegar os westerns emprestados, disse ela. Os westerns eram vizinhos no sentido relativo da palavra. A fazenda deles ficava a 13 quilômetros da cabana dela. Eles já haviam emprestado equipamentos para ela antes. Virgil balançou a cabeça, mas não discutiu mais. Ele conhecia Dani bem o suficiente para entender quando ela estava decidida. Ela pagou as taxas e combinou de pegar o cavalo depois de garantir o reboque. A funcionária do leilão, uma jovem que Dani não conhecia, processou a papelada sem comentar e entregou a ela uma nota fiscal. O cavalo estava listado simplesmente como Black Gelding Salvage, sem documentos de registro ou histórico. O proprietário anterior era indicado como propriedade de H. Cross, condado de Helena. Dene dobrou a nota fiscal e a colocou no bolso da jaqueta. Quando ela chegou ao rancho no oeste, pegou emprestado o reboque para 2 cavalos e voltou ao recinto da feira. O leilão já havia terminado e a maioria das pessoas já havia ido embora. O cavalo estava sozinho em um curral, ainda mancando com a pata dianteira. Ela estacionou o reboque perto do portão do curral e saiu. O cavalo observou sua aproximação, mas não se moveu. De perto, ela pôde ver mais detalhes. Cicatrizes antigas nas patas, uma mancha de pelos brancos no ombro que parecia cobrir uma ferida antiga, e cascos que não eram aparados há meses, talvez mais. Calma, ela disse baixinho, abrindo o portão. Ninguém vai machucar você. As orelhas do cavalo se moveram na direção da voz dela. Ela se moveu lentamente, dando tempo para ele avaliá-la, e estendeu a mão para tocar seu pescoço. A pelagem dele parecia áspera sob sua mão, mas ele não recuou. Ela o acariciou gentilmente, falando em voz baixa e firme, sobre nada em particular. Apenas o som da voz calma de um humano. Levá-lo para dentro do reboque exigiu paciência. Ele mal conseguia andar e a rampa parecia uma montanha para ele. Mas Dene não se apressou. Ela ficou ao lado dele, com uma mão em seu pescoço, e esperou enquanto ele se recompunha. Finalmente, ele deu um passo doloroso, depois outro. Levou quase 10 minutos para colocá-lo dentro do reboque, mas, uma vez lá dentro, ele ficou parado em silêncio, com a cabeça baixa. A viagem de volta para a cabana foi lenta e cuidadosa. Dene conduzia com cuidado.
atenta ao animal sofredor atrás dela. Ela ficava olhando pelo espelho retrovisor, atenta a qualquer sinal de problema, mas o cavalo permaneceu em pé. Quando ela chegou a uma clareira, a luz da tarde já estava se esvaindo, dando lugar ao entardecer. Ela havia preparado um espaço no leanto mais cedo, com uma cama de palha fresca, um balde de água e uma manjedoura. O leanto não era ideal, mas era um abrigo, e ela podia fechá-lo para proteger do vento. Ela descarregou o cavalo com a mesma paciência que usara para carregá-lo e o levou para o espaço preparado. Ele bebeu imediatamente, em longos e profundos goles que sugeriam que estava com sede há algum tempo. Depois voltou sua atenção para o feno que ela havia colocado. Enquanto ele comia, Danny pegou uma escova e começou a escovar sua pelagem. A escovação era em parte prática, removendo sujeira e ajudando sua circulação, mas principalmente era para construir confiança. Ela trabalhou lentamente conversando com ele, deixando-o se acostumar com sua presença e seu toque. Ele ficou parado pacientemente, ocasionalmente, parando de comer para olhá-la com aqueles olhos escuros e inteligentes. Foi enquanto ela escovava seu ombro esquerdo que encontrou a marca. Era antiga, quase invisível sob a mancha de pelos brancos, mas quando ela escovou os pelos na direção certa, contra sua disposição natural, pôde vê-la claramente. Uma marca com cerca de 7,5 centímetros de diâmetro, composta por um número e algum tipo de insígnia. O número parecia 247, embora parte dele estivesse obscurecido. A insígnia acima era mais difícil de distinguir, mas parecia militar, uma águia ou um escudo, algo oficial. Danny ficou muito quieta, com a mão apoiada na marca. Ela já tinha visto marcas militares em cavalos antes. Lyle lhe mostrou algumas em fotos antigas, quando ele estava disposto a falar sobre a guerra de forma muito discreta e cuidadosa. Aquela parecia uma delas. Uma marca da cavalaria do exército, do tipo que eles usavam para marcar cavalos designados a unidades específicas. Mas isso não fazia sentido. A cavalaria havia sido extinta décadas atrás. A Coreia havia sido o último conflito em que o exército usou cavalos de forma significativa. E isso havia terminado em 1953. Este cavalo não poderia ter idade suficiente para ter servido na Coreia. Mesmo que tivesse nascido logo no final da guerra, isso o tornaria um cavalo de 70 anos. E nenhum cavalo vivia tanto tempo. Ela examinou a marca com mais cuidado, tentando distinguir os detalhes. O número 247 ficava claro quando se sabia onde procurar. A insígnia acima dele tinha a forma de uma águia com as asas abertas e abaixo do número havia o que pareciam ser letras, possivelmente significando cavalaria. Sua mente se voltou para Lyle. Ele havia sido cavaleiro na Coreia. Ela não sabia a designação de sua unidade nem muito sobre seu serviço, mas sabia que ele havia trabalhado com cavalos. Ele mencionou isso exatamente uma vez, no início do casamento, quando passavam pelo cemitério e viram a lápide de um homem que o identificava como soldado de cavalaria da Guerra da Coreia. Lyle parou e ficou ali por um longo momento, depois disse: "Nós os deixamos para trás. É sobre isso que ninguém fala. Deixamos os cavalos para trás." Ela perguntou o que ele queria dizer, mas ele balançou a cabeça e começou a andar novamente, e ela aprendeu a não insistir. Agora, parada no galpão com a mão no cavalo marcado, ela sentiu algo mudar em sua compreensão. A marca poderia ser uma coincidência. Provavelmente era uma coincidência, mas o momento a incomodava, a maneira como esse cavalo havia aparecido no leilão pouco antes de ele fechar para sempre. A maneira como ninguém o queria, a maneira como algo a compeliu a dar um lance em um animal que todos consideravam acabado. E havia outra coisa. A nota fiscal listava o proprietário anterior como propriedade de H. Cross. Esse nome não significava nada para ela, mas o fato de ser uma venda de bens significava que o proprietário havia morrido. Ela se perguntou se H. Cross era um veterano, se havia alguma conexão com Lyle, com a guerra, com o que quer que tivesse acontecido com aqueles cavalos que ele disse terem sido deixados para trás. O cavalo terminou de comer e virou a cabeça para olhá-la. Seus olhos estavam calmos agora, menos assustados do que estavam no leilão. Ele parecia cansado, mas presente, se isso fazia sentido, como se tivesse decidido confiar nela, pelo menos por enquanto. "Crow", disse ela baixinho. O nome veio-lhe à cabeça sem pensar. Algo sobre a sua pelagem preta e a forma como ele tinha sobrevivido quando deveria ter morrido. "Vou chamar-te Crow." As orelhas do cavalo moveram-se para a frente ao ouvir o seu novo nome. Danny passou a mão pelo pescoço dele mais uma vez, sentindo o seu calor, a vida que ainda se mantinha apesar de tudo o que estava contra ela.
Então ela verificou sua água, certificou-se de que ele tinha feno suficiente para a noite e fechou o abrigo contra o frio que se aproximava. Dentro da cabana, ela acendeu a lareira e preparou um café. Sentou-se à pequena mesa perto da janela, com a nota fiscal aberta à sua frente, e pensou no baú de Lyle no sótão. Ela o evitou por 5 anos, respeitando o que considerava seus limites pessoais. Mas talvez esses limites fossem para serem ultrapassados. Talvez alguns segredos fossem guardados não porque devessem permanecer ocultos, mas porque o momento certo para revelá-los ainda não havia chegado. Ela olhou pela janela em direção ao abrigo onde Crow estava protegido. Um cavalo ferido com uma marca militar, uma venda de bens de um homem morto. As palavras enigmáticas de seu próprio marido falecido sobre cavalos deixados para trás. Amanhã ela decidiu que abriria aquele baú. Naquela noite, ela deixaria as perguntas assentarem e veria o que viria à tona. Ela havia aprendido que as respostas muitas vezes ficavam mais claras após uma noite de descanso, quando a mente tinha tempo para trabalhar nos problemas no escuro. A manhã amanheceu fria e clara. Dani acordou antes do amanhecer, como sempre, alimentando o fogo e fazendo café. Sua primeira preocupação era Crow. Ela vestiu a jaqueta e saiu para o abrigo, meio que esperando encontrá-lo caído ou pior. Mas ele estava de pé e quando ela abriu a porta, ele virou a cabeça para ela com o que parecia ser reconhecimento. Ele havia comido a maior parte do feno e bebido boa parte da água. Pequenas vitórias, mas que contavam. Ela o alimentou novamente, verificou a perna ferida, inchada, mas não quente ao toque. E passou algum tempo apenas parada ao lado dele, com a mão em seu ombro. A marca ainda estava lá, é claro, visível agora que ela sabia onde procurar. À luz do dia, ela podia ver mais detalhes. Definitivamente uma insígnia de águia, definitivamente o número 247, e abaixo disso, as letras S-A-V e o que poderia ser uma designação de unidade, embora estivesse muito desbotado para ser lido completamente. De volta para dentro, Dani se lavou e tomou um café da manhã com ovos e pão. Ela ficava olhando para o teto, para o acesso ao sótão no pequeno corredor. O baú estava lá há 5 anos. Poderia esperar mais um dia, mas ela sabia que não deixaria isso acontecer. As perguntas haviam se enraizado agora, e perguntas têm uma maneira de exigir respostas. Ela subiu a escada pouco depois das 8 horas. O sótão era pequeno e apertado, isolado, mas inacabado, cheio de objetos acumulados ao longo de 33 anos. Caixas de roupas velhas, enfeites de Natal que eles haviam parado de usar, ferramentas que Lyle havia guardado e esquecido. O baú ficava encostado na parede oposta, de metal verde-oliva com o nome dele estampado na tampa com tinta branca desbotada. Bristol Elidiane o puxou em direção à escada, onde a luz era melhor. A fechadura era simples, projetada para manter a tampa fechada durante o transporte, e não para fornecer segurança real. Ela usou uma chave de fenda para abri-la, depois sentou-se sobre os calcanhares e olhou para o conteúdo. Em cima estava o uniforme dele, cuidadosamente dobrado. A jaqueta era de lã, pesada, com listras de cabo nas mangas. Abaixo dela, embrulhada em papel de seda amarelado pelo tempo, estava a Purple Heart em sua caixa de apresentação. Ela abriu a caixa e olhou para a medalha, a fita roxa, o perfil de Washington em ouro. Lyle a ganhou por ferimentos recebidos em combate, mas nunca lhe contou as circunstâncias. Ela a colocou de lado com cuidado. Debaixo do uniforme havia fotografias, dezenas delas, a maioria em preto e branco, algumas em cores desbotadas. Ela as espalhou no chão do sótão, estudando cada uma delas. Jovens em uniformes militares posando ao lado de caminhões ou tendas. Montanhas ao fundo, picos íngremes e áridos que só poderiam ser da Coreia, e cavalos. Tantas fotografias de cavalos. Em uma imagem, 3 soldados estavam com 4 cavalos, todos selados e prontos para o que parecia ser uma patrulha. Os soldados sorriam e Dani reconheceu Lyle imediatamente, embora ele tivesse apenas 25 anos na foto. Ele estava à esquerda, com uma mão no pescoço de um cavalo cinza. À sua direita estavam outros 2 homens, ambos com aproximadamente a mesma idade. Alguém havia escrito no verso da foto a lápis: Lyle Harlan Monroe, Colina 447. 9 conectou-se a algo. Ela pegou a nota fiscal de Crow e verificou o nome do proprietário anterior. H. Cross. Seria Harlan Cross? Parecia específico demais para ser coincidência. Ela encontrou mais fotos. Lyle com cavalos na neve, Lyle ajudando a carregar equipamentos em animais de carga. Uma imagem mostrava uma longa fila de soldados da cavalaria atravessando uma passagem nas montanhas.
Talvez 30 cavalos fossem visíveis na foto. As condições pareciam brutais. Neve profunda. Os cavaleiros curvados contra o vento. Abaixo das fotografias havia cartas. A maioria era correspondência militar padrão, ordens, avisos de transferência, elogios. Mas no fundo da pilha, ela encontrou algo diferente. Um maço de papéis presos com um elástico que se desintegrou quando ela tocou. Eram cartas pessoais escritas com a caligrafia cuidadosa de Lyle, mas nunca enviadas. Eram endereçadas a alguém chamado Comando, mas nenhum nome ou unidade específica estava listado. Ela leu a primeira, datada de 1967, 15 anos após o fim da guerra. Estou escrevendo novamente para perguntar sobre o destino dos cavalos da cavalaria designados para o 2º Batalhão do 7º Regimento de Cavalaria durante a campanha do Reservatório Escolhido, em novembro e dezembro de 1950. Especificamente, estou solicitando informações sobre um cavalo preto com cerca de 15 mãos, marcado com 247 calav, conhecido pela nossa unidade como Midnight. Os registros oficiais afirmam que todos os cavalos foram sacrificados humanamente durante a evacuação. No entanto, tenho motivos para acreditar que alguns animais sobreviveram e foram transferidos para instalações civis ou militares nos Estados Unidos. Qualquer informação sobre o destino de Midnight seria muito bem-vinda. A carta foi digitada em uma máquina de escrever manual, formal e cuidadosa. No final, Lyle assinou seu nome e incluiu seu endereço, mas a carta nunca foi enviada. Sem selo, sem envelope. Ela encontrou mais 3 cartas, todas semelhantes, datadas de 1974, 1981 e 1993. Cada uma fazia a mesma pergunta com palavras ligeiramente diferentes. O que aconteceu com Midnight? Para onde foram os cavalos? Cada uma mencionava que os registros oficiais afirmavam que os cavalos foram sacrificados, mas que Lyle tinha motivos para acreditar no contrário. Denis sentou-se sob a luz empoeirada do sótão, com essas cartas não enviadas no colo, e sentiu algo como raiva surgindo. Lial passou décadas fazendo perguntas que ninguém respondia. Ele carregou esse peso por 40 anos, pensando em um cavalo que foi forçado a deixar para trás na Coreia. E ele fez isso sozinho, nunca compartilhando o fardo com ela, nunca deixando que ela o ajudasse a procurar respostas. Mas talvez ele estivesse protegendo-a. Talvez ele achasse que essa obsessão era só dele. Ou talvez ele tivesse vergonha. De quê? Ela não tinha certeza. A vergonha não era lógica, especialmente quando se tratava de guerra e das coisas que os soldados tinham que fazer. Ela reuniu as fotografias e cartas e as trouxe do sótão. Na mesa da cozinha, ela colocou tudo em ordem cronológica, tentando construir uma linha do tempo. Lyle serviu na Coreia de 1950 a 1952. Ele fazia parte de uma unidade de cavalaria, uma das últimas que o exército enviou. Em novembro de 1950, durante a brutal campanha do Reservatório Chosin, quando as forças chinesas quase cercaram as tropas americanas, sua unidade participou da retirada de combate pelas montanhas A4. E em algum momento durante essa retirada, eles deixaram os cavalos para trás. A versão oficial, de acordo com as cartas de Lee, era que os cavalos haviam sido sacrificados humanamente, mortos para evitar que caíssem nas mãos do inimigo ou sofressem mortes lentas no inverno coreano. Mas Lyle não acreditava nisso. Ele achava que pelo menos alguns dos cavalos haviam sobrevivido. Um cavalo em particular, Midnight, marcado com 247 cal, a mesma marca que ela havia encontrado em Crow. Ela olhou pela janela em direção ao celeiro também. Era impossível, é claro. Mesmo que Midnight tivesse sobrevivido de alguma forma à Coreia e sido trazido para os Estados Unidos, aquele cavalo teria morrido décadas atrás. Nenhum cavalo vivia 70 anos. Os cavalos mais velhos registrados chegavam aos 40 anos, talvez 50 em casos extraordinários. Mas 70 anos, impossível. A menos que Crow não fosse o próprio Midnight. A menos que Crow fosse um descendente, filho, neto, bisneto. Se Midnight tivesse sobrevivido e sido usado para a reprodução, seus descendentes poderiam carregar a mesma marca, a mesma linhagem. Isso explicaria tudo. A marca militar, a conexão com o espólio de um veterano morto, até mesmo o interesse de Lyle em rastrear o que havia acontecido com o cavalo original. Mas, se isso fosse verdade, levantava outras questões. Quem havia criado esses cavalos? Por que manteriam marcas da cavalaria em animais nascidos décadas depois que a cavalaria foi dissolvida? E por que Crow acabou em um leilão de salvados, quebrado e negligenciado,
se ele representava algum tipo de linhagem valiosa. Ela precisava de mais informações. A nota fiscal listava o condado de Helena para a venda do espólio. Isso ficava a 2 condados de distância, cerca de 3 horas de carro. Ela poderia ir até lá, tentar descobrir mais sobre H. Cross e como ele havia se tornado dono de Crow. Mas primeiro ela queria falar com o xerife Kenna. Ele tinha acesso a registros que ela não tinha e poderia confirmar se H. Cross era um veterano e se havia alguma conexão com Lyle. Danny reuniu as fotos mais relevantes e uma das cartas não abertas, colocou-as em uma pasta e verificou Crow mais uma vez antes de ir para a cidade. O cavalo parecia um pouco melhor, ainda mancando, ainda muito magro, mas mais alerta. Ele a observava com aqueles olhos escuros enquanto ela trocava sua água e feno. Vou descobrir o que aconteceu, ela disse baixinho. Vou descobrir de onde você veio e por que isso é importante. Crow abaixou a cabeça para o feno e Danny interpretou isso como um reconhecimento suficiente. A viagem até High Hollow levou 40 minutos pela estrada sinuosa da montanha. O dia estava claro e frio, o tipo de clima que fazia o vale parecer nítido e limpo. Ela estacionou em frente ao prédio municipal e encontrou o xerife Kenna em seu escritório, trabalhando na papelada com a expressão resignada de um homem que preferia estar fazendo quase qualquer outra coisa. Ele olhou para cima quando ela bateu na moldura da porta. Danny disse ele, surpreso. Ela normalmente não o visitava, a menos que algo estivesse errado. Tudo bem na cabana? Preciso de algumas informações, disse ela. Você tem alguns minutos. Ele apontou para a cadeira em frente à sua mesa. Sempre tenho tempo para você. O que está acontecendo? Ela colocou a pasta sobre a mesa dele e tirou a nota fiscal de Crow. Comprei um cavalo no leilão ontem. Os proprietários anteriores estão listados como propriedade de H. Cross, condado de Helena. Gostaria de saber se você pode me dizer alguma coisa sobre ele. Kenna pegou a nota fiscal e a examinou. H. Cross. O nome me parece familiar, mas não consigo lembrar de onde. Dê-me um minuto. Ele se virou para o computador e digitou, com seu método de 2 dedos, lento, mas metódico. Após um momento, ele assentiu. Aqui está. Harlan Cross morreu há cerca de 3 meses, aos 88 anos. Veterano do exército da Guerra da Coreia, morava em uma pequena fazenda nos arredores de Helena. A venda de seus bens foi aprovada no mês passado. Danny sentiu algo se acomodar em seu peito, a confirmação de que seu instinto estava certo. Ela pegou a fotografia de Lyle Harlan e do terceiro soldado. Este é Lyle, disse ela, apontando para o marido. E este está identificado como Heron. Acho que seria Harlan Cross. Kenna se inclinou para a frente, estudando a fotografia. Eles serviram juntos. Mesma unidade, cavalaria, Coreia, 1950. O xerife olhou para ela com nova atenção. E agora você tem um cavalo que pertencia ao velho companheiro de guerra de Lai. É uma grande coincidência. Talvez, disse Danny. Ou talvez não. O xerife Kenna deu a ela o endereço da fazenda Cross sem fazer muitas perguntas. Ele era bom nisso. Entendia quando alguém precisava seguir uma pista e quando deixá-los fazer isso sozinhos. Danny agradeceu e dirigiu para casa para ver como estava Crow antes de fazer a longa viagem até o condado de Helena. O cavalo parecia confortável o suficiente para que ela o deixasse sozinho durante a tarde. Ela se certificou de que ele tivesse bastante água e feno, então começou a viagem para o sudeste. A estrada a levou para fora das montanhas e para vales mais amplos, onde fazendas se espalhavam pela paisagem e o céu se abria. Ela sempre achou a abertura inquietante depois de anos nas terras altas. Visibilidade demais, exposição demais. A fazenda ficava em uma estrada rural a cerca de 24 quilômetros de Helena. Não era grande coisa, talvez 16 hectares, uma pequena casa que precisava de pintura, um celeiro que já tinha visto dias melhores e vários anexos em vários estados de deterioração. Uma placa de Foralé estava no final da entrada da garagem. Danny entrou e estacionou perto da casa. Uma mulher saiu para a varanda antes que Danny pudesse chegar à porta. Ela tinha cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e aparência robusta, vestindo jeans e uma camisa de flanela. Posso ajudar? Ela perguntou. Estou procurando informações sobre Harlan Cross, disse Danny. Comprei um cavalo na venda do espólio dele. Meu nome é Danny Bristol. A expressão da mulher mudou de cautelosa para curiosa. Bristol? Meu pai tinha um amigo chamado Bristol. Lyle Bristol. Meu marido, disse Danny. Que me dane. A mulher desceu os degraus da varanda e estendeu a mão. Sou Pauline Cross, filha de Harlan. Entre.
Está muito frio para conversarmos aqui fora. A casa estava limpa, mas esparsa, com a sensação temporária de um lugar que havia sido esvaziado. Caixas estavam empilhadas na sala de estar e manchas nas paredes mostravam onde havia quadros pendurados. Pauline levou Dani até a cozinha e preparou café, sem perguntar se ela queria. Ouvi falar sobre Lyle, disse Pauline enquanto trabalhava. Deve ter sido há quanto tempo? 5 anos? 6. 5, disse Dani. Sinto muito. Meu pai falava sobre ele às vezes. Eles serviram juntos na Coreia. É por isso que estou aqui, Dani disse. Encontrei o nome do seu pai na nota fiscal da venda do cavalo. E então encontrei fotos antigas dos dois juntos durante a guerra. Estou tentando entender a conexão. Pauline serviu café em 2 canecas e sentou-se à frente de Dani. O cavalo, ela disse. O grande Jelen preto parecia meio morto. É esse mesmo. Pauline balançou a cabeça lentamente. Meu pai comprou esse cavalo há cerca de 10 anos. Dirigiu até Wyoming para buscá-lo. Não me disse por quê. Passou o resto da vida cuidando dele como se fosse sagrado. Eu achava que ele tinha enlouquecido, sinceramente. O cavalo mal conseguia andar. Comia como um rei. E meu pai o tratava como se fosse a coisa mais importante do mundo. Ele disse de onde o cavalo veio. De algum veterano que ele conhecia. Foi tudo o que ele me disse. Ele era reservado sobre isso. Não me deixava fazer muitas perguntas, mas eu sabia que tinha alguma relação com a guerra. Meu pai tinha aquele olhar que ficava quando falava da Coreia, aquele olhar assombrado. Dainé conhecia aquele olhar. Ela o via com frequência em Leal. O cavalo tem uma marca militar, disse ela. Insígnia da cavalaria, número 247. Os olhos de Pauline se arregalaram ligeiramente. Meu pai tinha pesadelos com cavalos. Costumava lá acordar gritando sobre eles, sobre deixá-los para trás, sobre a montanha, sobre promessas que não podia cumprir. Uma vez perguntei a ele o que tinha acontecido lá, e ele me contou coisas que não tenho certeza se eu deveria saber. Que tipo de coisas? Pauline se levantou e foi até uma caixa na bancada da cozinha. Ela pegou uma pasta e a trouxe de volta para a mesa. Meu pai guardava todas as suas coisas da guerra juntas. Cartas, fotografias, documentos de dispensa. Eu estava a vasculhar tudo depois que ele morreu, tentando decidir o que guardar. Encontrei isto. Ela tirou uma fotografia e deslizou-a para Diane. Era a mesma imagem que Diane tinha encontrado no baú de Lyle. 3 soldados com cavalos rotulados como Lyle Harlan Monroe, Hill 447, Walsh, 9 de outubro de 1950. Esse é o 3º homem, disse Pauline apontando para o soldado à direita. Monroe Val. Papai disse que os 3 fizeram uma promessa durante a guerra sobre os cavalos. Ele nunca explicou qual era a promessa, mas isso o atormentou por toda a vida. Seu pai alguma vez mencionou um cavalo chamado Midnight. Pauline pareceu surpresa. Ele chamava o cavalo preto de Midnight. Como você sabia? Meu marido escreveu cartas sobre um cavalo chamado Midnight, disse Dné. Passou décadas tentando descobrir o que aconteceu com ele. Talvez fosse o mesmo cavalo. Pauline disse, ou da mesma linhagem. Não sei. O que sei é que meu pai acreditava que alguns daqueles cavalos da cavalaria sobreviveram à Coreia. Ele achava que eles foram trazidos de volta para os Estados Unidos e escondidos em algum lugar. Ele tentou localizá-los durante anos. Escondidos por quem? Talvez pelos militares ou por algum grupo privado. Meu pai nunca foi claro sobre essa parte, mas estava convencido de que havia um encobrimento, que a história oficial sobre os cavalos terem sido destruídos era uma mentira. Pauline fez uma pausa, olhando para o seu café. Perto do fim, quando o câncer o estava levando, ele continuava dizendo que tinha cumprido sua promessa, que tinha feito seu dever. E suas últimas palavras foram sobre garantir que o cavalo fosse bem cuidado, que não caísse nas mãos erradas. Nas mãos erradas, repetiu Dinenê. O que ele quis dizer com isso, não sei. Achei que fosse a morfina falando. Mas agora você está aqui fazendo perguntas e tem o cavalo. E estou pensando que talvez meu pai soubesse exatamente o que estava dizendo. Dene pegou uma das cartas não enviadas de Lai e mostrou a Pauline. Meu marido escreveu o mesmo tipo de perguntas, perguntando ao comando o que aconteceu com os cavalos, solicitando informações, nunca obtendo respostas. Pauline leu a carta com atenção e então olhou para cima. Todos eles foram silenciados. Papai, seu marido. Provavelmente esse Monroe Vale também. O que quer que tenha acontecido com aqueles cavalos, alguém não queria que se falasse sobre isso. Você sabe alguma coisa sobre Monroe Valley? Ele ainda está vivo? Morto. Pauline disse, morreu nos anos 80, eu acho. Meu pai mencionou isso uma vez. Mas Monroe tinha um filho Gordon.
Pelo que soube, ele morava em algum lugar em Wyoming. Meu pai tinha o endereço dele, mas não sei se consigo encontrá-lo. Ela voltou para a caixa e remexeu nos papéis. Depois de alguns minutos, ela tirou uma agenda de endereços antiga. Aqui, disse ela, folheando as páginas. Gordonville, Sheridan, Wyoming. Tem um número de telefone, mas provavelmente está desatualizado. Esta agenda tem pelo menos 20 anos. Dene copiou as informações. Posso perguntar outra coisa? A morte do seu pai foi esperada? A expressão de Pauline ficou cautelosa. Ele tinha câncer no pâncreas. Deram a ele 6 meses de vida. Ele viveu 8. Por quê? Só estou curiosa para saber se houve algo em comum. Você quer dizer como com seu marido? Pauline disse baixinho. Não era uma pergunta. Denis olhou nos olhos dela. Lial morreu no que chamaram de acidente de caça, mas ele conhecia aquelas montanhas melhor do que ninguém. Ele não cometia o tipo de erro que leva à morte. E você acha que alguém queria silenciá-lo? Acho que é possível. Pauline ficou em silêncio por um longo momento. Papai estava com medo no final. Não de morrer. Ele tinha feito as pazes com isso. Mas ele tinha medo de que alguém viesse atrás do cavalo. Ele me fez prometer que eu o venderia em um leilão, misturado com gado comum para que não se destacasse. Disse que se algum oficial viesse perguntar sobre ele, eu deveria fingir que não sabia de nada. Achei que ele estava paranoico. Talvez não estivesse. Talvez não. Pauline concordou. Ela reuniu as fotografias e os papéis e os colocou de volta na pasta. Depois entregou tudo para Dean. Você deve ficar com isso. Não sei de que adiantará, mas meu pai gostaria que fossem para alguém que se importa com a verdade. Ele respeitava seu marido. Falava dele como se fossem irmãos, mesmo que não se vissem há décadas. Danny pegou a pasta. Obrigada. O que você vai fazer? Descobrir o que aconteceu, disse Dean. Descobrir por que 3 velhos soldados não conseguiam parar de pensar nos cavalos que deixaram para trás há 70 anos. Descobrir por que meu marido morreu no lado errado da montanha. Pauline a acompanhou até a porta. Lá fora, a luz da tarde começava a se esvaecer, projetando longas sombras sobre a fazenda abandonada. Tenha cuidado, disse ela. Seja lá o que for, isso matou meu pai e seu marido. Pode matar você também, se não tomar cuidado. Vou tomar cuidado, disse Dean. Mas ela sabia que tomar cuidado talvez não fosse suficiente. Algumas coisas, uma vez que você começa a puxar, se desenrolam, quer você queira ou não. A viagem de volta para High Hollow lhe deu tempo para pensar. As peças estavam se encaixando. Lyle, Harlan e Monroe. 3 soldados da cavalaria que fizeram algum tipo de promessa sobre cavalos durante a guerra. Cavalos que foram oficialmente destruídos, mas que Lyle e Harlan acreditavam ter sobrevivido. Um cavalo preto com uma marca de 70 anos. Impossível, mas real. E 2 veteranos mortos que passaram a vida fazendo perguntas que ninguém respondia. Quando ela chegou à cabana, já estava completamente escuro. A primeira coisa que fez foi verificar Crow. O cavalo relinchou baixinho quando ela entrou no galpão, ao primeiro som que ouviu dele. Era uma coisa pequena, mas parecia significativa. Talvez uma conexão ou reconhecimento. Ela passou a mão pelo pescoço dele e sentiu que ele se inclinava ligeiramente ao toque. Vamos descobrir isso, disse ela. O que quer que tenha acontecido com Midnight, qualquer que seja a promessa que Lyle fez, vamos cumprir. Lá dentro, ela acendeu a lareira e espalhou a pasta de Pauline sobre a mesa da cozinha, ao lado dos materiais de Lai. Agora ela tinha 2 conjuntos de evidências, 2 perguntas de veteranos, fotografias e cartas não lidas. Em algum lugar em tudo isso estava a verdade sobre o que havia acontecido durante aquela retirada de inverno na Coreia e o que havia acontecido com os cavalos nas décadas seguintes. Ela encontrou uma referência em uma das cartas de Harlan à Operação Snowfall e aos protocolos de evacuação. Ela decidiu que amanhã iria à biblioteca para ver o que poderia encontrar sobre essa operação. Naquela noite, ela leria tudo o que tinha e tentaria construir uma linha do tempo. A lareira crepitava, o vento soprava entre os pinheiros lá fora, e Denise se dedicou ao trabalho de descobrir segredos que estavam guardados há 70 anos. Ela tinha 55 anos e estava sozinha em uma montanha, mas ela não estava com medo. Ela havia passado por luto e solidão. Ela poderia lidar com a verdade, fosse ela qual fosse. A biblioteca High Hollow ocupava metade de um prédio na Main Street, dividindo o espaço com os correios. Era pequena, com 3 salas e talvez 5.000 livros, mas tinha acesso à internet e um bibliotecário que sabia como encontrar as coisas. Gene Hackett administrava a biblioteca há 30 anos. Um homem magro na casa dos 70 anos que usava óculos de leitura com uma corrente e tinha a paciência tranquila de alguém que passou a vida ajudando as pessoas a localizar informações.
Danny chegou logo após a biblioteca abrir, às 9 horas. Jeanne ergueu os olhos da mesa e sorriu. Danny Bristol. Há quanto tempo? O que atrás da cidade? Pesquisa, ela disse. Guerra da Coreia. Algo chamado Operação Snowfall. As sobrancelhas de Jean se ergueram ligeiramente. Isso é específico. História militar. História pessoal, ela disse. Ele não pediu mais detalhes. Vamos ver o que podemos encontrar. Eles começaram com o acervo da própria biblioteca. Alguns livros sobre a Guerra da Coreia, a maioria focada nas principais batalhas. A Operação Snowfall não era mencionada em nenhum deles. Jeanne foi até o computador e começou a pesquisar arquivos militares e bancos de dados históricos. Após 20 minutos, ele encontrou uma referência em um documento desclassificado do Exército. Aqui, disse ele, virando a tela para que DNE pudesse ver. Operação Snowfall, dezembro de 1950, evacuação de emergência das forças da ONU da área do reservatório Chosin durante a ofensiva chinesa. Está listada como um subconjunto da retirada mais ampla de Chosin. DNE se inclinou para ler. O documento era seco, com linguagem burocrática descrevendo movimentos de tropas e logística, mas enterrada em uma nota de rodapé havia uma única linha. As unidades de cavalaria que participavam de ações de retaguarda eram obrigadas a abandonar os animais de transporte de acordo com os protocolos de evacuação. Os animais foram descartados humanamente para evitar a captura pelo inimigo. Descartados humanamente. Leu DNE em voz alta. Era assim que eles chamavam. Jean olhou para ela. Você está pesquisando sobre cavalos. A unidade do meu marido. Eles tiveram que deixar seus cavalos para trás. Deve ter sido difícil para os homens, disse Jean baixinho. Foi, disse Jean. Tão difícil que alguns deles nunca superaram isso. Jean continuou pesquisando, encontrando mais documentos. A maioria repetia as mesmas informações básicas. Cavalos da cavalaria abandonados, descartados de acordo com o protocolo. Mas um documento, um relatório apresentado por um oficial de suprimentos em 1951, incluía mais detalhes. Ele observava que as operações de descarte foram complicadas por condições climáticas extremas e pela proximidade do inimigo, e que nem todos os animais puderam ser contabilizados no prazo de evacuação. Nem todos os animais puderam ser contabilizados. Essa frase ficou na cabeça de Dean. Ela sugeria que alguns cavalos poderiam ter escapado, podiam ter sobrevivido à retirada inicial. Você pode pesquisar algo sobre cavalos de cavalaria sendo trazidos de volta para os Estados Unidos após a guerra? Ela perguntou. Jeanne trabalhou no teclado tentando diferentes termos de pesquisa. A maioria dos resultados eram um beco sem saída. Informações gerais sobre o fim das operações da cavalaria. Nada específico sobre cavalos da Guerra da Coreia. Mas então ele encontrou uma referência em uma revista veterinária de 1955. Ouça isso. Jean disse que era um artigo sobre um programa de reprodução em uma instalação militar em Wyoming. Eles estavam estudando raças resistentes, adequadas a condições extremas, usando cavalos que haviam se provado em operações de combate. Não menciona especificamente a Coreia, mas o momento coincide. Wyoming, disse Sidney, lembrando-se da menção de Pauline sobre Gordon Vale morando em Sheridan. Onde em Wyoming? Jean examinou o artigo. Não diz exatamente, apenas lista como uma instalação do Departamento de Defesa no oeste dos Estados Unidos. Você pode imprimir isso para mim? Claro. Enquanto Jean imprimia o artigo, DNI pensava nas implicações. Se alguns cavalos tivessem sobrevivido à Coreia e sido levados para uma instalação militar, isso explicaria o programa de reprodução. Isso explicaria por que Harlan Cross dirigiu até Wyoming para buscar Crow. Poderia até explicar a linha do tempo impossível. Se Midnight tivesse vivido uma vida excepcionalmente longa nessa instalação, seus descendentes ainda poderiam estar vivos hoje. Mas isso levantava outras questões. Por que os militares manteriam um programa secreto de criação de cavalos de cavalaria décadas depois que a cavalaria havia sido extinta? Por que mantê-lo em segredo? E por que Lyle e Harlan seriam ameaçados ou silenciados por perguntar sobre isso? Jeanne entregou a ela o artigo impresso. Mais alguma coisa? Você pode me ajudar a procurar Monroe Vale? Veterano da Guerra da Coreia, ele morreu em algum momento da década de 1980. Mais pesquisas. Jeanne encontrou um obituário em um jornal de Sheridan, Wyoming, datado de outubro de 1987. Monroe Vale, 58 anos, veterano e fazendeiro, morreu em 12 de outubro em sua casa. A morte foi atribuída a causas naturais. Ele deixou sua esposa Linda e seu filho Gordon. Causas naturais.
A mesma linguagem vaga que abrangia tudo, desde ataques cardíacos até assassinatos, se ninguém olhasse muito de perto. Mais uma coisa, disse Dean. Você pode procurar alguma coisa sobre a Barlow Mining Company? Jean olhou para ela com curiosidade, mas digitou o nome. A Barlow Mining estava extinta há anos. Eles tinham operações em todo o estado de Montana. Cobre, prata, um pouco de carvão. Faliu no início dos anos 2000, quando os preços das commodities caíram. E as propriedades deles? O que aconteceu com elas após a falência? Mais pesquisas. A maior parte foi vendida. Algumas parcelas ainda estão listadas como ativos da empresa em liquidação judicial. Deixe-me verificar os registros do condado. Ele abriu o banco de dados de propriedades e pesquisou. Aqui está algo. A Barlow ainda possui cerca de 400 acres no lado norte da Barlow Mountain. A lista diz acesso restrito, remediação ambiental em andamento, mas não há registro de nenhum trabalho de remediação real sendo arquivado. Há quanto tempo está restrito? De acordo com isso, desde 1998, 25 anos de remediação ambiental que parecem nunca terminar. Jean olhou para ela. Foi lá que Lyle morreu, não foi? Montanha Barlow. Parte desses 400 acres, confirmou DNI. E você acha que não foi um acidente? E acho que muitas coisas não fazem sentido, disse D. Jean imprimiu os registros da propriedade e os entregou a ela, junto com os outros documentos. Tenha cuidado, dona. Pessoas que guardam segredos por 25 anos não gostam que eles sejam descobertos. Eu sei, disse ela, mas alguns segredos precisam ser descobertos de qualquer maneira. Ela agradeceu a Jean e dirigiu para casa, sua mente processando o que havia aprendido. A operação Snowfall tinha sido real. Cavalos tinham sido deixados para trás, embora talvez nem todos tivessem morrido. Alguns possivelmente tinham sido levados para uma instalação militar em Wyoming para reprodução. Monroe Vell, que serviu com Lyle e Harlan, morava em Wyoming e morreu em circunstâncias suspeitas. E a Barlow Mining Company mantinha terras restritas, onde Lyle foi encontrado morto. De volta à cabana, ela verificou como estava Crow. O cavalo apresentava uma melhora lenta, mas constante. Ele estava comendo bem, e embora a perna ainda estivesse mancando, ele estava colocando mais peso sobre ela. Ela passou 1 hora com ele, cuidando dele e conversando, deixando seus pensamentos se acalmarem enquanto suas mãos faziam um trabalho familiar. Naquela tarde, ela voltou para a cidade e encontrou o xerife Kenna. Ela mostrou a ele tudo o que havia descoberto, os artigos sobre a Operação Snowfall, a referência às instalações em Wyoming, o obituário de Monroe Vale, os registros de propriedade da Barlow Mining. Kenna leu tudo cuidadosamente, sua expressão ficando cada vez mais séria. São muitas coincidências acumuladas, disse ele finalmente. Coincidências demais, concordou Dean, mas não são provas. Não do tipo que reabriria o caso de Loy. Precisaríamos de algo concreto. Provas de que alguém tinha motivos para prejudicá-lo. Provas de que ele estava investigando algo perigoso. E a propriedade da Barlow? Você pode ter acesso a ela? Ver o que eles realmente estão fazendo lá, que precisa de 25 anos de remediação ambiental? Kenna balançou a cabeça. É propriedade privada. Eu precisaria de um mandado. E precisaria de causa provável para obter um mandado. Um palpite não é suficiente. Mesmo que esse palpite envolva um homem morto encontrado naquela propriedade em circunstâncias suspeitas. A morte foi considerada acidental, disse Kenna gentilmente. Sei que você não aceita isso e, honestamente, eu também tenho dúvidas. Mas, legalmente, o caso está encerrado. A menos que surjam novas evidências que contradigam diretamente a decisão de acidente, não posso justificar reabri-lo. Dené recostou-se na cadeira. Então, estou por conta própria. Eu não disse isso. Eu disse que não posso reabrir oficialmente o caso. Mas se você encontrar algo concreto, algo que não possa ser ignorado, eu teria muito interesse em ver. Você está sugerindo que eu investigue por conta própria. Estou dizendo que cidadãos preocupados às vezes descobrem informações que as autoridades não conseguem acessar pelos canais oficiais. E se essas informações fossem levadas ao meu conhecimento, eu teria a obrigação profissional de investigá-las. DNA entendeu. Kenna estava dando a ela permissão, de maneira cuidadosa, para fazer o que ele não podia. Tudo bem, ela disse. Vou ver o que consigo descobrir. Só seja inteligente, disse Kenna. Se Lyle foi morto porque estava fazendo as perguntas erradas, o mesmo pode acontecer com você. Serei prudente, ela prometeu. Mas enquanto dirigia para casa na luz do fim da tarde, ela sabia que ser prudente poderia significar correr riscos que pareceriam tolos para qualquer pessoa que estivesse observando de fora. Às vezes,
Ser prudente e ser seguro não eram a mesma coisa. Às vezes, era preciso escolher entre permanecer seguro e descobrir a verdade, e Dania já havia decidido o que era mais importante. Naquela noite, Dania vasculhou o baú de Lee novamente, com mais cuidado desta vez. Antes, ela se concentrou nas fotografias e nas cartas com aparência oficial, mas agora examinou tudo. Os pequenos itens pessoais, o caderno de bolso com anotações sobre trilhas de caça, a Bíblia surrada que sua mãe lhe dera antes de ele ser enviado para a guerra. Ela encontrou a última carta enfiada na Bíblia, dobrada em tamanho pequeno e pressionada entre as páginas perto do final dos Salmos. O papel era mais novo do que as outras cartas, datado apenas uma semana antes da morte de Lyle. Não era endereçado ao comando ou a qualquer escritório militar. Era endereçado à meia-noite. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela o desdobrava e começava a ler. Meia-noite. Sei que você provavelmente não sobreviveu à montanha. As chances eram contra isso. O frio, a distância, o fato de que ninguém viria ajudar. Mas ouvi coisas ao longo dos anos. Rumores de pessoas que estavam lá ou que conheciam pessoas que estavam lá. Histórias sobre alguns dos cavalos que conseguiram descer daquelas montanhas, sobre eles serem reunidos e levados para algum lugar. Nunca soube se as histórias eram verdadeiras, mas não conseguia parar de pensar nelas. Não conseguia parar de pensar em você. Fizemos uma promessa, nós três, Harlan, Monroe e eu. Prometemos que voltaríamos para buscá-lo, se pudéssemos. Prometemos que não o abandonaríamos, como os oficiais ordenaram. Sei que parece estúpido, uma promessa a um cavalo. Mas era importante para nós. Você era importante. Tentei descobrir o que aconteceu. Escrevi cartas durante 40 anos e nunca obtive uma resposta direta. Mas no mês passado, ouvi de alguém que conhecia alguém que trabalhava em um lugar em Wyoming. Eles me contaram sobre um programa de criação, sobre cavalos que não deveriam existir, mas existem. Mencionaram um gelo preto com a marca da nossa antiga unidade. Acho que pode ser você ou sua linhagem, se você sobreviveu e eles te criaram. Vou consertar isso. Encontrei um comprador que está vendendo o estoque de uma instalação perto de Barlow Mountain. Fica a apenas 80 quilômetros daqui. Acontece que, durante todo esse tempo, você pode ter estado tão perto. Vou à prévia amanhã. Se o cavalo tiver nossa marca, eu saberei. E vou comprá-lo, trazê-lo para casa e finalmente cumprir a promessa que fizemos. Desculpe por ter demorado tanto. Desculpe por não ter sido mais corajoso quando era jovem. Mas não tenho mais medo. Aconteça o que acontecer, vou levar isso adiante. Daniel leu a carta 3 vezes, com a garganta apertada. Era isso que Lyle estava fazendo em seus últimos dias, não verificando armadilhas ou explorando territórios de caça. Ele estava tentando localizar um cavalo da guerra, tentando cumprir uma promessa que havia feito 7 décadas atrás, e estava indo para Barlow Mountain, não para caçar, mas para encontrar alguém ou investigar algo nas instalações que ele mencionou. É por isso que sua caminhonete estava estacionada naquele local incomum. Porque ele estava em terras privadas. Ele estava seguindo uma pista. Ela olhou para a data da carta, 7 dias antes de sua morte, o que significava que Lyle tinha ido àquela pré-estreia, possivelmente tinha visto o cavalo, visto Crow ou um dos parentes de Crow, e tinha descoberto algo que o levou à morte. Na manhã seguinte, ela ligou para o número que Pauline lhe deu para Gordon Vale. O telefone tocou 6 vezes antes que uma voz masculina atendesse, rude e cautelosa. Aqui é Gordon Vale. Senhor Vale, meu nome é Deanie Bristol. Meu marido, Lyle, serviu com seu pai na Coreia. Silêncio do outro lado da linha. Então eu sei quem era Lyle Bristol. Meu pai falava sobre ele. O que você quer? Quero saber o que aconteceu com os cavalos, disse Dean. Quero saber o que seu pai e o meu não conseguiram parar de pensar por 70 anos. Outra pausa. Seu marido está morto, senhora Bristol. Meu pai também. Ambos morreram fazendo perguntas sobre coisas que deveriam ter esquecido. Tem certeza de que quer seguir esse caminho? Já estou nele, disse ela. Comprei um cavalo em um leilão na semana passada. Um Jelling preto com uma marca da cavalaria. A mesma marca que a unidade do seu pai usava. Jesus. Gordon suspirou. Onde você o comprou? Em uma venda de bens. Harlan Cross. Harlan está morto. Há 3 meses. Câncer. Gordon ficou em silêncio por um longo momento. Então, os 3 se foram. Os últimos homens que fizeram a promessa. Que promessa? Trazer os cavalos para casa para garantir que fossem bem tratados se sobrevivessem. Meu pai passou a vida inteira tentando honrar essa promessa. No fim, isso o matou.
Causas naturais. Danny disse que era o que dizia o obituário. Era o que eles queriam que as pessoas pensassem. Mas meu pai era saudável como um cavalo, sem trocadilhos. Então, um dia, ele começou a fazer muitas perguntas sobre uma instalação fora de Sheridan, e 2 semanas depois, estava morto. Ataque cardíaco. Disseram que foi um momento conveniente. Quem são eles? Não sei exatamente. Militares. Talvez empreiteiros privados com influência suficiente para fazer com que as mortes parecessem naturais e manter segredos enterrados por décadas. Dinah pensou na carta de Lyle sobre o programa de criação perto de Barlow Mountain. Seu pai trabalhava em uma instalação em Wyoming. Trabalhava para eles? Sim. Nos anos 60 e 70. Era uma fazenda privada na superfície, mas era financiada pelo Departamento de Defesa. Eles criavam cavalos de cavalaria que supostamente tinham sido todos mortos na Coreia. Meu pai descobriu de onde os cavalos tinham vindo, tentou denunciar e foi silenciado com mão pesada. Eles o ameaçaram nossa família. Ele recuou, mas nunca parou de acompanhar o que aconteceu com aqueles cavalos. Como se chamava a instalação? Ela teve vários nomes ao longo dos anos. A última vez que soube, funcionava como Barlow Agricultural Research, mas a propriedade agora está em Montana, não em Wyoming. Eles mudaram as operações em algum momento dos anos 90. Barlow, o mesmo nome da empresa de mineração que era dona da terra onde Lyle morreu. Seu pai sabia que Lyle estava investigando isso? Eles mantinham contato. Sim, trocaram cartas durante anos. Meu pai sempre disse que Lyle era o homem mais teimoso que já conhecera, que nunca desistiria. Acho que ele estava certo. Encontrei uma das cartas de Lyle, disse Dean, escrita 1 semana antes de ele morrer. Ele disse que iria a uma instalação perto da montanha Barlow para ver um cavalo. Então foi lá que o pegaram, disse Gordon categoricamente. Aquela instalação é bem fechada. Segurança privada. Placas de proibido entrar por toda parte. Se Lyle fosse lá fazer perguntas, eles o veriam como uma ameaça. Preciso ver isso, disse Dean. Preciso saber o que há lá. É uma péssima ideia, senhora. Bristol. Talvez, mas vou fazer assim mesmo. Gordon suspirou. Você parece seu marido, teimosa como ele. Tudo bem. Se você está determinada a ser teimosa, pelo menos deixe-me ajudar. Tenho mapas da propriedade de quando meu pai trabalhava lá. O layout provavelmente mudou, mas é melhor do que ir às cegas. Você pode enviá-los para mim? Vou enviá-los por correio expresso. Mas, senhora Bristol Dearne, você precisa entender no que está se metendo. Essas pessoas vêm encobrindo essa operação há 70 anos. E aí, eles mataram para protegê-la. Se eles a pegarem naquela propriedade, não vão apenas pedir para você sair. Eu entendo, disse Dean. Você entende, porque meu pai também entendia. E isso não o salvou. Seu pai tinha provas, evidências do que eles estavam fazendo. Ele tinha documentos. Sim, cartas, fotografias, alguns registros de reprodução que ele copiou antes de ser demitido. Ele me deu antes de morrer. Me disse para guardá-los até o momento certo. Este pode ser o momento certo, disse Dean. Se juntarmos o que sabemos, o que seu pai documentou, o que Leal descobriu, o que estou descobrindo agora, talvez tenhamos o suficiente para expor isso. Mas preciso ver essa instalação. Preciso ter certeza do que eles estão escondendo. Gordon ficou em silêncio pensando. Tudo bem, disse ele finalmente. Vou enviar os mapas e os documentos, mas também vou até aí. Se você vai fazer algo tão imprudente, pelo menos deve ter apoio. Você não precisa fazer isso. Meu pai morreu com esse peso sobre ele, interrompeu Gordon. Gostaria de ver esse peso ser tirado. Quando você planeja ir? Assim que tiver os mapas. Daqui a alguns dias, talvez. Estarei aí em 3 dias. Ligue-me quando o pacote chegar e me dê um endereço para nos encontrarmos. Eles trocaram informações e desligaram. Denier sentou-se à mesa da cozinha, com a carta para a meia-noite ainda aberta à sua frente, e sentiu o peso do que estava prestes a fazer. Invadir propriedade privada para investigar uma possível conspiração que já havia matado pelo menos 3 homens. Era imprudente, possivelmente estúpido, mas também necessário. Naquela tarde, a doutora Amélia Singh foi até a cabana para examinar Crow. Singh era a única veterinária em um raio de 80 quilômetros, uma mulher na casa dos 40 anos que se mudou da Califórnia para Montana e trouxe a competência da cidade grande para a prática em uma cidade pequena. Ela passou 20 minutos examinando o cavalo, verificando seu peso, sua perna, sua condição geral. Finalmente, ela deu um passo para trás e olhou para Dean. Ele está melhorando. Não tanto quanto eu gostaria, mas ele está se mantendo firme. A perna é preocupante, porém. Há um trauma antigo ali. Parece um ferimento de bala que cicatrizou mal.
Há quanto tempo? Singh passou a mão pelo tecido cicatrizado. A remodelação óssea é consistente com uma lesão que aconteceu há 40, talvez 50 anos, não 70. É difícil dizer com certeza sem raio-x, mas provavelmente não é tão antiga assim. Ela fez uma pausa. Você se importaria de me dizer por que está perguntando sobre um período de 70 anos? Dene mostrou a marca a ela. É uma marca da cavalaria da Guerra da Coreia. A guerra terminou em 1953. Singh estudou a marca. Sua expressão era pensativa. Então, você está sugerindo que este cavalo tem 70 anos ou é descendente de um cavalo que tem 70 anos, algo assim? Bem, ele não tem 70 anos. Seus dentes, estrutura óssea, tudo sugere que ele tem cerca de 25 anos. É velho para um cavalo, mas não impossível. Ela olhou para DNI. Mas se ele é descendente de um cavalo da Guerra da Coreia e tem a mesma marca, isso sugere um programa de reprodução organizado, que está em funcionamento há muito tempo. É o que eu também acho. Singh ficou em silêncio por um momento. Há histórias na comunidade veterinária, rumores sobre pesquisas confidenciais sobre longevidade animal, manipulação genética para fins militares. A maioria das pessoas acha que é uma teoria da conspiração sem sentido. Mas, de vez em quando, você ouve algo que te faz pensar. Como o quê? Como cavalos que vivem mais do que deveriam. Cães que não envelhecem normalmente. Animais de laboratório com marcadores genéticos incomuns. Ela deu de ombros. Provavelmente nada. Mas se alguém estivesse conduzindo um programa de reprodução não autorizado usando animais de uma operação militar secreta, iria querer manter isso em segredo. Segredo o suficiente para matar por isso. Singh olhou nos olhos dela. Sou veterinária, não detetive. Mas já vi o suficiente para saber que as pessoas fazem coisas terríveis para proteger seus interesses. Se você está investigando algo perigoso, tenha cuidado. Todo mundo fica me dizendo isso. Talvez você devesse ouvir. Depois que Singh saiu, DNI passou o resto do dia se preparando. Ela reuniu suprimentos, lanterna, câmera, caderno, roupas quentes. Ela estudou os mapas que Jean imprimiu para ela, marcando o local onde Lyle foi encontrado e tentando estimar onde a instalação poderia estar localizada na propriedade Barlow. A noite chegou fria e clara. DNI ficou na cabana com Crow, com uma mão em seu pescoço, e fez uma promessa semelhante à que Leal havia feito. Vou descobrir o que fizeram com você, disse ela baixinho. Descobrir de onde você veio e por que isso era importante o suficiente para matar. E quando isso acabar, você nunca mais voltará para eles. Essa é a minha promessa. O cavalo virou a cabeça e olhou para ela com aqueles olhos escuros e perspicazes. E por um momento, Dene poderia jurar que ele entendeu cada palavra. O pacote de Gordon Vale chegou 2 dias depois. Dene o pegou nos correios em High Hollow, um envelope grosso de papel manila marcado como documentos frágeis. Ela não o abriu até voltar para a cabana, espalhando-o sobre a mesa da cozinha com café fumegante ao seu lado. Dentro havia mapas, fotografias e uma pilha de documentos fotocopiados. Os mapas mostravam a propriedade Barlow, como era na década de 1970. Os edifícios estavam marcados como complexo estável, instalações veterinárias, administração e habitação. Gordon tinha incluído uma nota manuscrita. Isto é da época em que o meu pai lá esteve. A disposição pode ter mudado, mas a geografia básica deve ser a mesma. Os edifícios principais da fazenda ficam a cerca de 3 quilômetros da antiga estrada da mina. Aproxime-se pela crista norte, se puder. Há menos linhas de visão dos edifícios. E, por favor, não se mate. O meu pai assombraria-me se eu deixasse a viúva do Lee entrar nisto sozinha. Estarei lá na terça-feira. Hoje era domingo. 2 dias para se preparar. Dene estudou os mapas, comparando-os com os mapas topográficos que tinha da área da montanha Barlow. A localização fazia sentido, suficientemente remota para garantir privacidade, mas com acesso às antigas estradas mineiras. A aproximação pelo norte, sugeriu Gordon, exigiria uma caminhada difícil por terreno acidentado, mas a manteria longe das principais rotas de acesso, onde provavelmente haveria patrulhas de segurança. Os documentos eram mais perturbadores. Incluíam registros de reprodução de cavalos rotulados com números de unidades militares, relatórios veterinários observando protocolos de cura acelerada e marcadores de longevidade celular aprimorados, além de correspondência entre alguém identificado como diretor do projeto e vários funcionários do Departamento de Defesa. Uma carta datada de 1967 se destacava. De acordo com sua consulta sobre divulgação pública,
O projeto Legado permanece classificado no nível mais alto. Todos os espécimes sobreviventes da recuperação inicial na Coreia se mostraram inestimáveis para nossa compreensão da fisiologia adaptada ao estresse. O programa de reprodução produziu com sucesso espécimes de terceira geração mantendo as características desejadas. Recomendo a classificação contínua durante o cronograma de pesquisa, estimado em mais de 50 anos. O conhecimento público dos resgates de sobreviventes comprometeria a segurança operacional e poderia expor falhas na tomada de decisões durante a retirada escolhida. DNE leu aquele parágrafo 3 vezes. Resgates de sobreviventes. Eles realmente trouxeram cavalos de volta da Coreia. Cavalos que soldados como Lyle, Harlan e Monroe foram informados que estavam mortos, e eles mantiveram isso em segredo por décadas, realizando experimentos nos animais e seus descendentes sob o pretexto de pesquisa agrícola. Ela sentiu a raiva crescendo, não do tipo explosivo, mas da variedade fria e determinada que se instala nos ossos e não vai embora. Lyle passou 40 anos acreditando que havia abandonado aqueles cavalos para morrer. 40 anos de culpa, pesadelos e perguntas sem resposta, enquanto os cavalos que ele lamentava estavam vivos, trancados em alguma instalação secreta, sendo criados e estudados como espécimes de laboratório. As fotografias mostravam o que pareciam ser operações normais de um rancho, cavalos em piquetes, funcionários em roupas de trabalho, prédios que poderiam pertencer a qualquer grande operação agrícola. Mas havia detalhes que não se encaixavam. Cercas de segurança com arame farpado, guaritas nos pontos de acesso e, no fundo de uma foto, o que parecia ser um prédio de laboratório com avisos de risco biológico na porta. DNE passou o resto do domingo planejando sua abordagem. Ela iria na segunda-feira à noite, bem depois de escurecer, usando a rota da Cordilheira Norte. Gordon só chegaria na terça-feira, mas ela não podia esperar. A cada dia que passava, aumentava a chance de alguém notar suas investigações, conectá-la a Lyle e perceber que ela era uma ameaça. A segunda-feira amanheceu cinzenta e fria, com cheiro de neve no ar. DNE verificou Crow, que agora andava sem mancar muito e havia ganhado peso visível. O cavalo havia se transformado nas últimas 2 semanas, passando de um animal quase morto para um animal vivo, com personalidade e presença. Acontecesse o que acontecesse, ela o havia salvado da fábrica de cola. Isso tinha que valer alguma coisa. Ela passou o dia descansando e preparando seu equipamento. Quando a noite caiu, ela carregou sua caminhonete e começou a dirigir até Barlow Mountain. Ela estacionou em uma estrada do serviço florestal, a cerca de 5 quilômetros da fronteira da propriedade, trancou a caminhonete e começou a caminhada. O terreno era acidentado, com encostas íngremes cobertas de pedras soltas, troncos caídos que precisavam ser escalados ou contornados, e trechos onde o único apoio eram trilhas estreitas de animais selvagens. Mas DNE passou 30 anos caminhando por essas montanhas. Ela sabia como se mover silenciosamente, como ler o terreno na escuridão, como navegar pelas estrelas e pelas formações geográficas quando a lua se escondia atrás das nuvens. Levou 2 horas para chegar ao cume acima das instalações. Ela se agachou em um pinhal e usou binóculos para examinar os edifícios abaixo. O layout correspondia bastante ao mapa de Gordon, um conjunto de estruturas centradas em torno do que parecia ser um complexo de estábulos com vários anexos e um prédio administrativo maior. Mas havia acréscimos, novas cercas, uma guarita no portão principal e luzes de segurança montadas em postes ao redor do perímetro. Ela observou por 30 minutos, anotando padrões. Um veículo fazia uma volta pela propriedade a cada 20 minutos, provavelmente seguranças particulares fazendo patrulhas. As luzes estavam acesas em uma das dependências, sugerindo que havia alguém presente mesmo a essa hora tardia. O complexo de estábulos estava escuro. DNE esperou até que o veículo de patrulha passasse e então desceu a ladeira. Ela se manteve nas sombras, usando o terreno como cobertura, e se aproximou pelo lado leste, onde os prédios criavam pontos cegos na cobertura das luzes de segurança. Ela chegou ao complexo de estábulos sem incidentes. A porta estava trancada, mas era uma fechadura antiga, do tipo que você poderia abrir com ferramentas básicas se soubesse o que estava fazendo. Lyle lhe ensinara a arrombar fechaduras anos atrás. Habilidade útil para quando você se tranca fora do seu próprio caminhão no meio do nada. Ela abriu a porta em menos de 1 minuto. Lá dentro, o cheiro a atingiu primeiro. Feno, cavalo, estrume, desinfetante. Cheiro padrão de estábulo, mas também algo mais. Um cheiro químico.
talvez médico. Ela usou uma pequena lanterna para se orientar, mantendo o feixe baixo e protegido. O estábulo tinha baias dos dois lados, talvez 20 no total. A maioria estava vazia, mas 3 tinham cavalos, 2 baios e um cinza. Todos os 3 tinham marcas visíveis, todos com números de unidade diferentes, todos claramente marcas militares. Os cavalos se agitaram quando ela passou, mas não se assustaram. Eles pareciam acostumados à presença humana. No final do estábulo havia uma sala de arreios. Ela tentou a porta destrancada. Dentro havia os suprimentos habituais de um estábulo, mas também um arquivo. Ela foi até ele, sabendo que estava abusando da sorte, sabendo que deveria sair enquanto podia, mas precisava de provas. O arquivo estava destrancado. Dentro havia arquivos organizados por número de registro do cavalo. Ela tirou vários aleatoriamente e fotografou as páginas com a câmera do celular. Registros de criação mostrando a linhagem até cavalos designados para recuperação de carreira. Notas veterinárias de 1950 e um em 1953, documentando marcadores celulares incomuns e vida útil prolongada, além de protocolos de alimentação que incluíam suplementos que ela não reconhecia. Um arquivo a fez parar. Número de registro 247, Cav Result ou 1 meia-noite. O arquivo mostrava que ele havia sido trazido para as instalações em 1952, viveu até 2015, 63 anos, e gerou várias gerações de descendentes. A entrada mais recente, datada de 8 meses atrás, observava que o espécime 2407-CAV047 Crow apresentava sinais de envelhecimento precoce devido a protocolos de cuidados inadequados. Recomenda-se o descarte por meio de leilão civil para evitar a tensão. Corvo, eles o chamavam de Corvo, ou talvez fosse apenas a designação que deram a ele. De qualquer forma, ele era o tataraneto de Midnight. O cavalo que ela comprou por $5 em um leilão era descendente direto do animal que Lyle lamentou por 70 anos. Ela estava fotografando mais páginas quando ouviu vozes do lado de fora. Ela congelou, ouvindo. 2 homens conversando casualmente, se aproximando. Só estamos verificando a alimentação noturna da égua cinza. O médico quer que ela seja monitorada a cada 4 horas. Um saco, se você quer saber. O cavalo está bem. O médico está paranoico desde que perdemos o Jelen preto. Não quer que outro desapareça. O coração de Danny batia forte. Eles estavam entrando no estábulo. Ela olhou em volta freneticamente. Não havia outra saída. Não havia bons esconderijos. A sala de arreios tinha uma pequena janela, mas era alta e estreita. Ela ouviu a porta do estábulo abrir. Passos. Ela desligou a lanterna e se encolheu no canto atrás de um suporte de celas, tornando-se o menor possível. Pela fresta entre a porta e a moldura, ela podia ver a luz das lanternas dos homens brilhando pelo corredor do estábulo. Eles passaram pela sala de arreios em direção aos estábulos no outro extremo. Dene esperou, mal respirando. Era isso. Ela poderia tentar escapar enquanto eles estavam distraídos, ou poderia esperar e torcer para que eles não verificassem a sala de arreios. A decisão foi tomada por ela. Um dos homens disse: "Vou pegar uma corda de chumbo na sala de arreios." Passos se aproximando. Dene se encolheu ainda mais no canto, sabendo que era inútil. A porta se abriu, a luz invadiu o ambiente e um homem entrou. Ele era jovem, talvez com 30 anos, vestindo roupas de fazenda e uma jaqueta com o logotipo de uma empresa de segurança. Ele alcançou o interruptor da luz e a lâmpada do teto da sala acendeu. Ele se virou para o suporte de cordas e congelou quando viu Dene. Por um longo segundo, eles se entreolharam. Então, a mão do homem foi para o rádio. Dene agiu sem pensar. Ela pegou uma manta de cavalo da prateleira e jogou sobre a cabeça dele, depois empurrou-o para passar pela porta. Ela o ouviu tropeçar, gritar, e então começou a correr pelo corredor do estábulo, saindo pela porta para a escuridão. Atrás dela, vozes se erguiam em alarme, conversas no rádio, mais luzes se acendendo. Ela correu para a linha do cume com os pulmões queimando e as pernas bombeando. O terreno era traiçoeiro na escuridão, mas ela não diminuiu o ritmo. Atrás dela, ouviu motores a arrancar. Eles estavam a vir atrás dela. Chegou à encosta e começou a subir, usando as mãos e os pés, agarrando-se aos ramos dos pinheiros para se impulsionar. Um holofote varreu a encosta abaixo dela. Vozes gritavam coordenadas, organizando uma busca. Dene continuou subindo. Ela conhecia essas montanhas. Eles não. Essa era sua única vantagem. Ela chegou ao cume e continuou descendo pelo outro lado, colocando distância e terreno entre ela e as instalações. Ela ainda podia ouvi-los procurando, mas os sons estavam ficando mais fracos.
Ela os havia perdido na escuridão e no terreno acidentado. 2 horas depois, ela chegou ao seu caminhão, exausta e arranhada, mas viva. Ela entrou, ligou o motor e saiu de Barlow Mountain com o celular cheio de fotos e a mente cheia de certezas. Lyle não estava paranoico. Ele estava certo, e eles o mataram por estar certo. Agora ela tinha provas. Talvez não o suficiente para convencer um tribunal, mas o suficiente para começar a fazer perguntas que não poderiam ser ignoradas. O suficiente para fazer as pessoas prestarem atenção. Mas primeiro, ela precisava sobreviver o tempo suficiente para compartilhar o que havia descoberto. Como os homens que administravam aquela instalação agora sabiam que alguém havia entrado, eles iriam procurá-la e, com base no que havia acontecido com Lyle, não hesitariam em fazê-la desaparecer se a encontrassem. Dani voltou para a cabana pouco antes do amanhecer. Ela fez backup de todas as fotos em 3 pendrives diferentes e os escondeu em locais separados. Um no celeiro, outro enterrado em uma caixa de lata perto da divisa da propriedade e outro em um envelope endereçado ao xerife Kenna, que ela deixou com uma nota. Abra se algo acontecer comigo. Ela estava exausta, mas não conseguia dormir. Sua mente continuava revivendo o momento na sala de arreios, o som do rádio do guarda chiando ao ligar, o holofote varrendo a encosta. Eles sabiam que alguém tinha estado lá. Estariam procurando. Por volta das 7 horas da manhã, enquanto ela verificava Crow, um SUV escuro subiu à entrada da garagem. A mão de Dan foi para o rifle que ela mantinha perto da porta, mas então ela viu o xerife Kenna sair do banco do motorista. Ele caminhou até onde ela estava, perto do abrigo, com uma expressão séria. Recebi uma ligação esta manhã, disse ele sem preâmbulos. Uma empresa de segurança privada relatou um invasor na propriedade Barlow ontem à noite. Eles alegam que alguém invadiu suas instalações e roubou documentos confidenciais. Eles registraram queixa? Ainda não. Mas perguntaram se eu conhecia alguém que pudesse ter motivos para bisbilhotar por lá. Seu nome surgiu. Dani olhou nos olhos dele. Por que meu nome foi mencionado? Porque eles sabem que Leal morreu naquela propriedade. E aparentemente alguém tem feito perguntas, pesquisas na biblioteca, ligações, visitas ao condado de Helena. Eles têm prestado atenção. Ele fez uma pausa. Foi você, Dani. Ela ficou em silêncio por um momento, depois decidiu que a honestidade era a melhor abordagem com Kenna. Sim, Jesus. Ele tirou o chapéu e passou a mão pelo cabelo. Você tem ideia do quanto está se metendo em encrenca? É uma terra federal que eles estão arrendando. Isso pode se tornar um caso federal. Não é terra federal. É propriedade privada da Barlow Mining, que está em processo de liquidação judicial. Arrendada a uma empresa de defesa, disse Kenna, o que a torna jurisdição federal, se eles quiserem. Dani pegou seu celular e mostrou as fotos para ele. É isso que eles estão escondendo. Cavalos descendentes de animais da cavalaria que deveriam ter sido mortos na Coreia. Registros de reprodução que remontam a 70 anos. Evidências de um programa secreto que vem sendo executado sob falsas identidades corporativas desde a década de 1950. Kenna olhou as fotos, sua expressão ficando mais sombria. Isso é grande, Dani. Maior do que alguns cavalos. Se o que você está sugerindo for verdade, isso envolve engano militar, uso indevido de fundos públicos, provavelmente várias leis violadas, e assassinato, disse Dani baixinho. Eles mataram Lyle porque ele descobriu isso. Provavelmente mataram Monroe Valley também, e talvez outros. Você tem provas disso? Não provas que um tribunal aceitaria, mas eu encontrei isso. Ela mostrou a ele a carta de Lyle para Midnight. Mostrou a ele a linha do tempo que colocava Lyle investigando as instalações nos dias anteriores à sua morte. Kenna leu a carta com atenção. Isso sugere um motivo, mas não prova nada. E as fotografias, eles vão alegar que você as falsificou, ou tirou do contexto, ou que você as roubou ilegalmente. Então elas não podem ser usadas como prova. Então o que eu faço? Deixo eles se safarem? Não, Kenna disse, mas você precisa ser inteligente sobre isso. Se você for à imprensa ou colocar isso online, eles vão desacreditar você, fazer você parecer uma teórica da conspiração Sue, processar você por difamação, talvez até mesmo prender você por invasão e roubo. Você precisa de uma estratégia. Estou ouvindo. Você precisa de aliados, pessoas com credibilidade que possam apoiar suas alegações. Outras famílias de veteranos daquela unidade. Talvez grupos de defesa de veteranos, jornalistas especializados em responsabilidade militar. Construa uma coalizão antes de ir a público. Eu já tenho um aliado. Dani disse Gordon Vale, filho de Monroe Vale.
Ele virá aqui amanhã com mais provas de seu pai. Isso é um começo. Mas 2 famílias alegando conspiração não é suficiente. Você precisa de mais. E você? Você vai ajudar? Kenna ficou em silêncio por um longo momento. Oficialmente não posso. Sou xerife do condado e não tenho jurisdição sobre assuntos federais. Mas, extraoficialmente, se você conseguir construir um caso forte o suficiente, posso garantir que ele chegue às pessoas certas na Polícia Estadual e no gabinete do Procurador-Geral. É tudo o que estou pedindo. Tem mais uma coisa, disse Kenner. Os seguranças que me ligaram pediram seu endereço. Eu disse que precisava verificar e depois entraria em contato com eles. Isso lhe dá talvez um dia antes que eles venham procurar você. Então, preciso agir rápido. Ou você precisa desaparecer por um tempo. Vá ficar com alguém fora da montanha, em algum lugar onde eles não pensariam em procurar. Danny balançou a cabeça. Não vou fugir. Esta é minha casa, e Crow precisa de cuidados constantes. Ele não está pronto para ser transferido. Kenna olhou para o cavalo, depois voltou a olhar para Dean. Aquele animal agora é uma prova. Eles vão querer ele de volta. Eles podem querer o que quiserem. Ele é meu. Tenho a nota fiscal. Eles vão alegar que você comprou propriedade roubada. Então, terão que admitir que mantém um programa de criação ilegal há 70 anos. Denenê sorriu sem humor. Veja como isso vai funcionar para eles. Kenner quase riu. Você é teimosa. Sabe disso. Já me disseram isso antes. Ele colocou o chapéu de volta. Tudo bem. Eis o que posso fazer. Vou retardar qualquer solicitação que eles fizerem ao meu escritório. Dizer que somos um departamento pequeno, que precisamos de tempo para processar as coisas. Isso pode lhe dar mais alguns dias. Mas, Danny, você precisa usar esse tempo com sabedoria. Organize suas provas. Entre em contato com as pessoas certas e, pelo amor de Deus, não volte para aquela instalação. Nem pensaria nisso, disse ela. Depois que Kenner saiu, Danny ligou para Gordon Vale. Mudança de planos, disse ela. Você pode vir hoje em vez de amanhã? O que aconteceu? Ela contou a ele sobre o arrombamento, sobre o aviso de Kenner, sobre o relógio que agora estava correndo. Gordon ouviu sem interromper. Posso estar aí hoje à noite, disse ele quando ela terminou. Mas se eles já estão procurando por você, precisamos agir rápido. Você tem um plano? Estou trabalhando nisso, disse Dne. Traga tudo o que seu pai tinha. Vamos precisar de tudo. Ela passou o resto do dia organizando as provas e fazendo ligações. Ligou para o escritório regional do Departamento de Assuntos dos Veteranos e deixou uma mensagem detalhada sobre uma possível fraude envolvendo registros da Guerra da Coreia. Ligou para uma jornalista investigativa em Helena, que havia escrito sobre responsabilidade militar, e deixou uma mensagem de voz com informações suficientes para despertar o interesse. Ligou até para um advogado especializado em casos de denúncias, embora ainda não tivesse condições de contratá-lo. Gordon Vale chegou logo após o pôr do sol, dirigindo um caminhão que já tinha visto dias melhores. Ele tinha cerca de 60 anos, era forte como alguém que passou a vida fazendo trabalho físico, tinha os olhos do pai e um aperto de mão que transmitia força e tristeza. Meu pai teria gostado de você, disse ele quando Danny lhe mostrou a cabana. Ele sempre dizia que Léo se casou bem. Acho que ele estava certo. Tomando café na mesa da cozinha, eles expuseram tudo o que tinham. Os documentos de Gordon preencheram as lacunas no conhecimento de Dne, com mapas detalhados das instalações em Wyoming, onde seu pai trabalhava, nomes de outros funcionários envolvidos e registros financeiros mostrando os pagamentos do Departamento de Defesa às empresas Shell proprietárias das propriedades. Havia mais cavalos do que qualquer um admitia, explicou Gordon. Meu pai disse que pelo menos 40 cavalos de cavalaria sobreviveram à retirada de Chosin. Eles foram reunidos por fazendeiros sul-coreanos e comerciantes locais. Alguns oficiais americanos que ficaram para trás para a evacuação final descobriram sobre eles e providenciaram o transporte de volta para os Estados Unidos. Mas isso foi feito discretamente. Sem registros oficiais, nada que contradissesse a história de que os cavalos haviam sido destruídos. Por que o sigilo? Porque admitir que salvaram os cavalos significaria admitir que mentiram para os soldados que foram forçados a deixá-los para trás. Homens como meu pai e seu marido, que carregaram essa culpa por décadas, o exército não podia permitir isso. Era ruim para o moral, ruim para o recrutamento, ruim para toda a mitologia da necessidade militar. Então, eles esconderam os cavalos e começaram a fazer experiências com eles. Meu pai disse que eles estavam estudando adaptação ao estresse, sobrevivência em climas frios, recuperação de traumas. Os cavalos que sobreviveram a Chosin passaram por um inferno.
Semanas em temperaturas abaixo de zero, comida mínima, estresse constante. Os pesquisadores queriam saber o que os tornava sobreviventes e então começaram a criá-los, tentando manter essas características de sobrevivência. Danny olhou para Crow através da janela. O cavalo também estava parado no galpão, calmo e presente, prova viva de uma conspiração de 70 anos. Eles falharam com Crow, disse ela. Deixaram-no enfraquecer e depois o jogaram fora em um leilão. Os programas provavelmente estão chegando ao fim, disse Gordon. Meu pai achava que eles estavam ficando sem financiamento ou talvez apenas sem justificativa para continuar. A maioria dos cavalos originais morreu há anos. Os descendentes são apenas cavalos. Valiosos do ponto de vista da pesquisa, talvez, mas não valem o risco de exposição. A menos que alguém comece a fazer perguntas, então eles se tornam um risco, como seu marido, como meu pai. Eles trabalharam até tarde da noite construindo uma linha do tempo e organizando documentos. Por volta da meia-noite, Virgil Tate apareceu na porta. Danny ficou surpresa ao vê-lo. Virgil raramente saía de casa depois de escurecer. Queria te avisar, disse ele. Um SUV preto passou pela cidade esta tarde. 2 homens dentro dele fizeram perguntas no café do Opel. Queriam saber sobre você. Onde você morava, o que você dirigia, com quem você se relacionava. O que Opel disse a eles? Nada útil. Disse que você era reservada. Vinha à cidade uma vez por mês para comprar suprimentos. Pagava em dinheiro. Não mencionou nada sobre Lyle ou suas atividades recentes. Ele fez uma pausa. Mas as pessoas da cidade estão comentando. Danny. Estão preocupadas. Não gostamos que estranhos venham por aqui fazendo perguntas sobre nossos vizinhos. Eu entendo isso. Tem mais. Depois que os homens foram embora, alguns de nós começamos a conversar sobre Lyle, sobre como sua morte nunca fez sentido, sobre você fazendo perguntas na biblioteca e no escritório do xerife. Juntamos algumas peças. Ele olhou para Gordon, depois voltou a olhar para Danny. Se você está em apuros, se está tentando descobrir o que realmente aconteceu com Lyle, saiba que não está sozinha. Esta cidade cuida dos seus. Danny sentiu algo apertar seu peito. Gratidão misturada com surpresa. Ela sempre se considerou uma forasteira em High Hollow, tolerada, mas não realmente parte da comunidade. Mas talvez ela estivesse errada. Obrigada, Virgil. Não me agradeça ainda. Só estou avisando que se aqueles homens voltarem, vão encontrar High Hollow muito menos amigável do que esperam. Ele tocou o chapéu e saiu. Gordon o viu partir. Você tem boas pessoas aqui. Estou aprendendo isso, disse Danny. Eles conversaram até quase 2 da manhã, planejando seus próximos passos. Eles entrariam em contato com outras famílias de veteranos da unidade. Gordon tinha nomes e informações de contato dos correspondentes de seu pai. Eles compilaram um pacote abrangente de evidências para jornalistas, advogados e representantes do Congresso, e fizeram isso rapidamente, antes que as pessoas que administravam as instalações de Barlow pudessem silenciá-los da mesma forma que silenciaram outros. Vamos tornar isso público em 3 dias, disse Gordon. É tempo suficiente para preparar tudo? Terá que ser, disse Danny. Ela o acompanhou até a sua caminhonete e eles ficaram parados no ar frio da noite, olhando para as estrelas que vigiavam essas montanhas há mais tempo do que qualquer conspiração humana. Seu pai ficaria orgulhoso de você, disse Danny. Nossos pais ficariam. Eles provavelmente diriam que somos loucos por assumir isso. Talvez, mas eles fariam a mesma coisa se ainda estivessem aqui. Sim, concordou Gordon, fariam. Depois de ele ter ido para um motel na cidade, Danny foi ver Crow mais uma vez. O cavalo estava deitado, descansando confortavelmente, com a respiração profunda e regular. Ela sentou-se na palha ao lado dele e passou a mão pelo pescoço dele. 3 dias, disse-lhe ela baixinho. 3 dias e o mundo vai saber o que eles fizeram. 3 dias e talvez possamos finalmente encerrar este assunto. A orelha do cavalo se moveu na direção da voz dela, e seus olhos escuros se abriram para olhá-la. Naquele momento, Danny sentiu o peso de todas as promessas que foram feitas e quebradas ao longo de 70 anos. Promessas a cavalos, a companheiros soldados, a própria verdade. Ela iria cumprir essas promessas, não importasse o custo. A manhã da coletiva de imprensa chegou fria e clara. Danny acordou antes do amanhecer, alimentou Crow e dirigiu até High Hollow com Gordon, seguindo em sua caminhonete. Eles combinaram de realizar o evento no Tribunal do Condado. O xerife Kenner discretamente garantiu o local, dizendo apenas que era de interesse público. Às 9 horas, 3 jornalistas chegaram, atraídos pelo comunicado de imprensa que Gordon havia enviado,
prometendo provas de fraude militar e encobrimento que se estendiam por 7 décadas. Uma equipe de filmagem da emissora regional de notícias se instalou na escadaria do tribunal. Um punhado de moradores locais também se reuniu, curioso para saber o que estava acontecendo. Então, os SUVs pretos chegaram. 3 deles pararam em formação e estacionaram em frente ao tribunal. Homens de terno saíram, 6 deles parecendo advogados corporativos ou agentes federais, e todos com a mesma expressão de descontentamento controlado. Um deles caminhou diretamente até onde Ney e Gordon estavam, na escadaria do tribunal. "Senhora Bristol", disse ele sem estender a mão. "Meu nome é Robert Terrell. Represento os interesses de segurança de várias entidades privadas com operações nesta área. Entendo que você planeja fazer certas alegações esta manhã." "Não são alegações", disse Sidney. "São fatos baseados em materiais que você obteve por meio de invasão criminosa, com base em evidências de uma conspiração de 70 anos para fraudar veteranos e o público americano." Terrell cerrou os dentes. "Aconselho vivamente que não prossiga com isto. Os materiais que possui são confidenciais. Divulgá-los constituiria uma violação da lei federal." "Não são confidenciais", disse Gordon. "São registros corporativos de instalações privadas. Não se pode esconder atividade criminosa atrás da classificação." "Deixaremos que os tribunais decidam isso", disse Terrell. Ele fez um gesto e 2 dos seus colegas aproximaram-se com pastas de documentos. "Temos liminares preparadas, ordens de cessação e desistência. Podemos tornar isso muito difícil para você." O xerife Kenner saiu do tribunal naquele momento, seguido por 2 investigadores da Polícia Estadual. "Senior." "Terrell", disse Kenner amigavelmente, "a menos que você tenha um mandado ou uma ordem judicial válida assinada por um juiz, terei que pedir que recue e deixe esses cidadãos exercerem seus direitos constitucionais. Esta é uma questão de segurança nacional. Então sugiro que entre em contato com as autoridades federais competentes e peça que elas preencham a documentação adequada. Até lá, este é um assunto do condado e eu sou o xerife." O impasse durou um longo momento. Terrell olhou para Dan, para Gordon, para a multidão crescente de moradores e jornalistas. Finalmente ele recuou. "Isso não acabou", disse ele baixinho. "Não", concordou Dan. "Está apenas começando." Exatamente às 9h30, com as câmeras filmando e os jornalistas gravando, Denier começou a falar. Ela não usou anotações. Ela havia vivido essa história por tempo demais para precisar delas. "Meu nome é Danny Bristol. Meu marido, Lyle Bristol, morreu há 5 anos no que foi considerado uma queda acidental. Mas Lyle não caiu. Ele foi assassinado porque descobriu a verdade sobre o que aconteceu com os cavalos da cavalaria que serviram na Coreia. Cavalos que o exército dos EUA alegou terem sido sacrificados humanamente durante a retirada do reservatório de Chosun em 1950. Ela ergueu a primeira fotografia. Este é Lyle com 2 outros soldados, Harlan Cross e Monroe Val. Todos os 3 serviram no 2º Batalhão do 7º Regimento de Cavalaria. Todos os 3 receberam ordens para abandonar seus cavalos durante a evacuação de emergência. E todos os 3 passaram o resto de suas vidas tentando descobrir o que realmente aconteceu com aqueles animais. Mais fotografias, os registros de reprodução, os documentos das instalações, a carta que Lyle escreveu à meia-noite. A verdade é que pelo menos 40 cavalos sobreviveram. Eles foram recuperados e levados para os Estados Unidos em uma operação secreta. Por 70 anos, eles foram mantidos em instalações confidenciais, criados e estudados em programas com nomes como Projeto Legado. Os homens que tentaram expor isso, meu marido, Monroe Val e outros, foram silenciados por meio de intimidação, ameaças e, em alguns casos, assassinato. Gordon deu um passo à frente e acrescentou seu testemunho, mostrando documentos da época em que seu pai trabalhou nas instalações de Wyoming. Ele falou sobre as ameaças que sua família recebeu, sobre a morte suspeita de seu pai, sobre décadas de encobrimento. Os jornalistas fizeram perguntas, as câmeras continuaram filmando. E durante tudo isso, Terrell e seus colegas ficaram observando, com expressões cada vez mais sombrias. Quando Danny pegou seu celular e mostrou as fotos do interior das instalações de Barlow, Terrell finalmente se moveu. Ele caminhou para a frente com a mão levantada. "Essas fotos foram obtidas ilegalmente. Elas mostram atividades ilegais." Denier o interrompeu. "Elas mostram cavalos marcados com marcas militares sendo mantidos em uma instalação que deveria estar realizando pesquisas agrícolas.
Elas mostram registros de reprodução que comprovam uma conspiração de várias décadas. Você não tem autoridade para fazer essas alegações. Ela tem toda a autoridade. O xerife Cannon disse que ela é uma cidadã denunciando uma atividade criminosa suspeita. Não é apenas seu direito, é seu dever. Uma das jornalistas, uma mulher do jornal Helena, deu um passo à frente. Sr. Terrell, você está negando que essas instalações existem? Você está negando que cavalos descendentes de unidades de cavalaria da Guerra da Coreia estão sendo mantidos lá? A expressão de Terrell era impassível, sem comentários. Isso soa como uma confirmação, disse a jornalista, rabiscando notas. A multidão que se reunira estava crescendo. Opal Poet estava lá, assim como Virgil Tate e Gene Hackett, da biblioteca. A doutora Singh havia chegado e estava de braços cruzados, observando tudo com interesse. Mais moradores da cidade estavam chegando, atraídos pela notícia que se espalhava pela eficiente rede de fofocas de High Hollow. Dan sentiu a presença deles atrás dela. Apoio que ela não esperava. Solidariedade que ela não havia pedido. Ela olhou para Gordon, que acenou com a cabeça. Eles haviam preparado mais uma prova, a prova final que tornaria isso real e inegável. Há mais uma coisa, disse Sidney aos jornalistas e câmeras reunidos. Todos os documentos e fotografias do mundo podem ser descartados como falsificações ou tirados do contexto, mas há uma prova que não pode ser negada. Ela acenou para Virgil Tate, que esperava à beira da multidão. Ele acenou com a cabeça e caminhou até seu caminhão, que estava estacionado na rua com um trailer para cavalos acoplado. Um momento depois, ele conduziu Crow para fora. O cavalo caminhava com firmeza agora, seu mancar quase imperceptível, sua pelagem brilhando após semanas de bons cuidados e alimentação adequada. Ele ainda era magro, mas não mais esquelético, ainda velho, mas não mais moribundo. E em seu ombro esquerdo, claramente visível à luz da manhã, estava a marca 247 Calav, com a águia da cavalaria acima dela. Um murmúrio percorreu a multidão. As câmeras se voltaram para Crow. Terrell empalideceu. Este é Crow, disse Sidney, com a mão no pescoço do cavalo. Número de registro 247, Kev 047, de acordo com os registros da instituição que fotografei. Ele é o bisneto de um cavalo chamado Midnight, que serviu na Coreia com a unidade do meu marido. Comprei-o por $5 americanos em um leilão de gado, depois que ele foi descartado pela instituição Barlow, porque estava ficando muito velho e seus cuidados estavam se tornando inconvenientes. O Dr. Singh deu um passo à frente. Sou o veterinário que tem tratado este cavalo. Posso confirmar que ele tem ferimentos consistentes com um cavalo de trabalho mantido em condições inadequadas. Também posso confirmar que a marca é autêntica, não é recente, não é falsa. É uma marca militar antiga que está neste animal desde o nascimento. Um dos jornalistas se aproximou de Crow, fotografando a marca de vários ângulos. Podemos verificar a linhagem deste cavalo? Testes genéticos, disse Gordon. Estamos solicitando que sejam feitos de forma independente. O DNA provará sua descendência dos cavalos da cavalaria da Guerra da Coreia. Terrell encontrou sua voz. Isso não prova nada. Esse cavalo pode ter sido marcado recentemente. Tudo isso pode ser uma encenação. Então explique por que seu pessoal tem perguntado sobre ele, disse o xerife Kenner. Explique por que a segurança da instalação de Barlow entrou em contato com meu escritório, perguntando se sabíamos quem comprou um Jelling preto no leilão da propriedade Cross. Explique por que você está aqui agora tentando encerrar isso. Estamos aqui porque esta mulher cometeu invasão criminosa. Você está aqui porque ela descobriu a verdade. Dené disse a verdade que você escondeu por 70 anos. A verdade que homens bons morreram tentando expor. Os investigadores da Polícia Estadual que estavam observando se adiantaram. Sr. Terrell, vou precisar dos nomes e informações de contato dos seus clientes. Abriremos uma investigação sobre as alegações feitas aqui hoje. Vocês não têm jurisdição. Temos jurisdição sobre qualquer atividade criminosa que ocorreu neste estado, incluindo o homicídio. Lyle Bristol morreu em solo de Montana. Se houver evidências de que sua morte não foi acidental, vamos investigar. Mais pessoas estavam chegando agora. A notícia se espalhou para além de High Hollow. DNA viu veículos parando com placas de outros estados, viu pessoas com câmeras e equipamentos de gravação que pareciam ser de organizações de notícias nacionais. A história estava se espalhando mais rápido do que Terrell e seu pessoal podiam conter. Uma mulher empurrou a multidão idosa, provavelmente com 80 anos, carregando uma fotografia. Ela caminhou até Crow e olhou para ele com lágrimas nos olhos. Meu pai serviu na cavalaria na Coreia, disse ela com a voz trêmula.
Ele nunca falou sobre a guerra, exceto uma vez. Ele me contou sobre seu cavalo, sobre ter que deixá-lo para trás. Ele chorou quando me contou. Eu tinha 10 anos e nunca tinha visto meu pai chorar. Ela ergueu a fotografia. Era o cavalo dele. Nome diferente, mas a mesma marca. Número 183. Outra pessoa se aproximou. Depois, outros filhos e netos de soldados da cavalaria da Guerra da Coreia, atraídos pela cobertura da notícia, carregando suas próprias fotografias e histórias de pais e avós que nunca superaram o abandono de seus cavalos. Dené observou enquanto a verdade se espalhava e se multiplicava, à medida que histórias individuais se tornavam testemunhos coletivos. Não se tratava mais apenas de Lyle, Heron ou Monroe. Tratava-se de centenas de soldados que haviam sido enganados, que carregavam uma culpa desnecessária, que haviam morrido sem saber que seus cavalos haviam sobrevivido. Terrell estava ao telefone agora, falando em tom urgente. Seus colegas estavam se retirando para seus veículos. Eles haviam perdido o controle da narrativa e sabiam disso. O xerife Kenner aproximou-se de Dené. Você conseguiu, disse ele baixinho. Aconteça o que acontecer a seguir, você revelou a verdade, que não pode ser enterrada novamente. Dené olhou para Crow, para a multidão crescente de pessoas que tinham vindo para testemunhar, para as câmaras que estavam a transmitir este momento para o mundo. Pensou em Lyle, na carta que ele tinha escrito a um cavalo que pensava estar morto, na promessa que ele tinha tentado cumprir. Isto é para você, disse ela baixinho, sabendo que Lyle não podia ouvir, mas dizendo assim mesmo. Eu terminei. Cumpri sua promessa. O cavalo virou a cabeça e olhou para ela com aqueles olhos escuros e perspicazes. E Jenny poderia jurar que viu compreensão ali, o reconhecimento de que algo importante acabara de acontecer, que um fardo antigo finalmente fora tirado. A verdade estava à tona e nada jamais a enterraria novamente. 3 meses se passaram antes que todo o peso do que havia sido descoberto se tornasse claro. Audiências no Congresso foram convocadas. Várias agências federais abriram investigações. As instalações de Barlow foram invadidas e 23 cavalos com marcas militares foram recuperados e colocados sob custódia do governo, aguardando decisões sobre seus cuidados a longo prazo. A história virou notícia nacional. Organizações de veteranos exigiram responsabilização. Famílias de soldados da cavalaria que serviram na Coreia vieram a público com suas próprias histórias de pais e avós que carregavam a culpa por terem abandonado cavalos. Ficou claro que o que Dené havia exposto não era apenas um encobrimento burocrático, mas uma falha moral que se espalhou por gerações. Em fevereiro, acusações criminais foram feitas contra várias pessoas envolvidas no projeto. Terrell e outros 2 foram presos por obstrução da justiça. A investigação sobre a morte de Lyle foi oficialmente reaberta, e embora talvez nunca se provasse o assassinato em tribunal, todos os envolvidos sabiam o que realmente tinha acontecido naquela montanha. O inverno instalou-se profundamente em High Hollow Ridge, mas Dené não se importava. Ela sempre encontrou paz no inverno, no silêncio que a neve trazia, na forma como o mundo parecia prender a respiração e esperar. A cabana parecia menos vazia agora. Gordon Valley havia se tornado um visitante regular, dirigindo de Wyoming a cada poucas semanas para ajudar no que se tornara um projeto inesperado. O santuário tinha sido ideia de Dené. Ela usou a pequena indenização oferecida pelo governo, um reconhecimento da morte de Leal, embora eles não chamassem isso oficialmente assim, para expandir o abrigo e transformá-lo em um estábulo adequado. Mais 2 cavalos chegaram, descendentes da cavalaria da Guerra da Coreia, que não tinham um bom lar para onde ir. O governo estava tentando descobrir o que fazer com os animais recuperados de Barlow. Enquanto isso, eles estavam sendo distribuídos a cuidadores qualificados. Virgil Tate ajudou na construção, recusando pagamento, mas aceitando refeições e café. Opal Puitt organizou uma arrecadação de fundos em seu café, coletando dinheiro para ração e suprimentos veterinários. A doutora Singh prestou cuidados pelo custo, dizendo que era o mínimo que podia fazer pela história. Em uma manhã de sábado, no final de fevereiro, Dené caminhou até o cemitério na encosta. A neve estava profunda, mas o caminho estava limpo. Ela vinha aqui 2 vezes por semana desde a coletiva de imprensa, conversando com Lyle de uma forma que nunca conseguiu quando ele estava vivo. Ela trouxe uma nova lápide. A antiga ainda trazia seu nome e datas, mas ela mandou acrescentar uma nova linha abaixo. Guardião de promessas, Cavalaria, Coreia, 1950, 1953. Ela ficou ali, no ar frio da manhã, com a respiração visível, e pensou em promessas.
As que Liao havia feito à meia-noite, as que ela havia feito a Crow, as que conectavam o passado ao presente através de décadas de silêncio e segredos. Eles estão falando sobre um memorial, ela disse à pedra, para todos os soldados da cavalaria e seus cavalos. Gordon e eu estamos trabalhando com os grupos de veteranos para que isso aconteça. Pode levar anos, mas será construído. Seu nome estará nele. Todos os nomes deles estarão. O vento soprava na grama que ficaria enterrada sob a neve por mais um mês. Um falcão circulava acima, aproveitando as correntes térmicas. A vida continuava seu curso, indiferente às preocupações humanas, mas de alguma forma reconfortante em sua constância. Agora entendo por que você não podia falar sobre isso, continuou Denis. O peso disso, a culpa. Eu achava que você estava escondendo segredos de mim, mas você estava apenas tentando carregar seu próprio fardo sem adicioná-lo ao meu. Gostaria que você tivesse confiado em mim. Poderíamos ter carregado esse fardo juntos. Ela tocou o granito frio. Mas estou carregando esse fardo agora e não estou sozinha. Há toda uma comunidade de pessoas que se importam com isso, com os cavalos, com a verdade, com garantir que nada parecido aconteça novamente. Você ficaria surpreso com quantas pessoas se manifestaram depois que entenderam o que estava em jogo. Um caminhão subiu a estrada do cemitério. Gordon's, ela percebeu pelo som do motor. Ele estacionou e se aproximou, suas botas rangendo na neve. Achei que poderia encontrá-la aqui, disse ele. A nova lápide está bonita. Ele mereceu. Eles ficaram juntos em um silêncio confortável. Gordon se tornou algo como família nos últimos meses. Não substituindo Lyle, mas preenchendo um espaço que estava vazio há muito tempo. Eles se entendiam. Essas duas pessoas que perderam seus pais por causa de segredos e gastaram sua energia descobrindo a verdade. Falei com o comitê ontem, disse Gordon. Eles aprovaram a proposta do santuário. Você receberá a designação oficial como centro de resgate para cavalos do patrimônio militar. Isso vem com algum dinheiro de subsídios, alguns benefícios fiscais e reconhecimento do Departamento de Defesa. Nunca pensei que ouviria Departamento de Defesa e reconhecimento na mesma frase que meu nome. Os tempos mudam. As pessoas estão ouvindo agora. Eles desceram a colina juntos, seus passos paralelos na neve. Na cabana, os 3 cavalos eram visíveis no paddock que Virgil ajudara a construir. Crow e os 2 recém-chegados, todos saudáveis e contentes. Eles se adaptaram rapidamente uns aos outros, formando o tipo de vínculo de rebanho que os cavalos precisavam. Danny parou para observá-los. Crow levantou a cabeça, reconhecendo sua presença, e voltou a comer feno. Ele se movia com facilidade agora, sem mancar, sem sinais do animal ferido que ela comprara por $5 americanos em um leilão que parecia ter acontecido em outra vida. Você já se arrependeu? Perguntou Gordon. De se envolver nisso tudo. Teria sido mais fácil simplesmente deixar para lá. Danny pensou sobre isso. Não, disse ela finalmente. Algumas coisas você não pode deixar para lá. Algumas promessas precisam ser cumpridas, mesmo quando a pessoa que as fez já se foi. Meu pai teria gostado de ouvir isso. Lyle também. Dentro da cabana estava quente, com o fogo queimando constantemente. Dené fez café enquanto Gordon traçava planos para o projeto memorial na mesa da cozinha. Eles trabalharam durante a tarde. 2 pessoas honrando os mortos ao servir os vivos, dando continuidade ao trabalho que Lyle, Monroe e Heron começaram, mas não puderam terminar. Quando a noite chegou e a luz se transformou em um crepúsculo azul, Dené saiu para verificar os cavalos uma última vez. Crow se aproximou da cerca e ela passou a mão pelo pescoço dele, sentindo seu calor. A vida que pulsava forte e constante. Conseguimos, disse ela baixinho. Sua história foi contada. A história deles foi contada. E ninguém vai esquecê-la. Os olhos escuros do cavalo refletiam a última luz do dia. Neles, Dené via não apenas um animal, mas uma conexão viva com a história, com promessas cumpridas e verdades reveladas. Ela via Midnight e todos os outros cavalos que haviam servido e sobrevivido. Ela via Lyle e o fardo que ele carregara sozinho por muito tempo. E ela via o futuro. Um pequeno santuário em uma cordilheira de Montana, onde cavalos como Crow poderiam viver seus dias em paz, onde a verdade seria lembrada e honrada, onde as promessas feitas há 70 anos finalmente seriam cumpridas. Às vezes, as coisas mais quebradas carregam as verdades mais profundas. Às vezes, um único ato de compaixão pode desvendar segredos que o mundo inteiro tentou enterrar. E às vezes, nos espaços silenciosos entre o que foi e o que será, encontramos a força para terminar o que outros começaram e dar sentido à perda.
Dene virou-se para a cabana, em direção ao calor, ao trabalho e às tarefas contínuas da vida. Atrás dela, Crow relinchou suavemente, um som de contentamento, de reconhecimento, de paz finalmente encontrada. A mulher da montanha e o cavalo mais triste lembraram a uma cidade moribunda algo importante, que a dor pode ser carregada, sim, mas também pode ser deixada para trás. Que a verdade importa, que as promessas são cumpridas, e isso era suficiente.